Bom, então bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade para a nossa disciplina de Sistemas Estruturais 2. Então a gente estava vendo, né, até a semana passada ali as questões de dimensionamento iniciais. Então, por exemplo, a questão das ligações que a gente estava utilizando, que podem ser empregadas ali nas nossas estruturas, né? A gente estava vendo as considerações que podem ser feitas, quais os tipos de ligações que podem estar sendo utilizados ali quando a gente pensa no dimensionamento de uma estrutura de madeira. Então, quando a gente pensa ali na questão da movimentação com treliças, da elaboração de uma estrutura isostática propriamente dita, uma estrutura normal, né? Está levantando ali com elementos de madeira. Então a gente viu quais são os cuidados ali que a gente pode estar levando em consideração, né, quando a gente está fazendo esse dimensionamento. E a gente estava pensando também na questão ali de como funciona, né, como que a gente precisa tratar mais especificamente esses nossos elementos de ligação. Quais são os cuidados especiais que a gente precisa ter com eles, quais as considerações, né, que a gente precisa estar adotando ali quando a gente está pensando nisso. Daí a gente viu lá os tipos de ligações ali que a gente vai estar utilizando um prego, por exemplo. Se a gente quer estar usando um pino, né, que vai ser o nosso prego ali, o que a gente precisa tomar cuidado? Quando a gente quer usar como elemento estrutural e não somente como uma ligação temporária ali dentro da nossa estrutura, a gente viu lá que a gente precisa, para estar colocando esse prego, esse pino, a gente precisa estar fazendo uma pré-furação no nosso elemento. Então a gente vai lá, vai com uma furadeira ali, fazer um furo e depois vai estar posicionando, apenas depois, né, vai estar posicionando esse prego. Mais ou menos o que acontece quando a gente pensa ali, quem já montou um guarda-roupa, por exemplo, algum móvel, sabe disso, né? Às vezes vem o furinho ali para você estar colocando o pino, né, o prego de fixação ali. Nesse caso é mais para estar guiando, né, o usuário ali, o montador. Mas nos sistemas estruturais, quando a gente pensa em madeira, esse furo ele vai servir para que a gente não deforme excessivamente o nosso elemento de madeira. Ele vai estar tendo a função ali basicamente, né, de estar já tirando um pouquinho do material para evitar que esse material seja empurrado para os seus arredores, para evitar que ele seja que ele aumente, né, aquela seção ali e acabe deformando, então separando ali as fibras, né, que deveriam estar coladinhas umas nas outras. Então, o furo, quando a gente pensa em elementos pregados, vai ter principalmente essa função. A gente viu também que se a gente estiver utilizando um sistema de ligação temporário, esses pré-furos, né, que devem ser realizados, eles podem ser dispensados. Eles podem, eles não precisam, né, ser aplicados, na verdade, dentro do nosso sistema, porque a gente vai estar utilizando aquela peça simplesmente para ser substituída depois. Então não tem muito porquê a gente estar cuidando dela. Se ela aguentar ali somente o tempo necessário, né, para terminar a construção, por exemplo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente viu também as questões ali dos parafusos, que também são pinos metálicos, né, que a gente pode estar utilizando. E os parafusos, eles precisam do furo também, da pré-furação, né? Só que eles precisam do furo um pouquinho maior do que o diâmetro nominal do parafuso. Por que que eles precisam desse diâmetro um pouquinho maior? Para que eles consigam absorver a rosca, né, do parafuso que vai estar penetrando ali dentro daquele furo. Então é uma consideração um pouquinho diferente ali que a gente pode estar fazendo, né? Mas é bem importante que a gente lembre de estar fazendo essa configuração quando está trabalhando com o parafuso para evitar também o mesmo tipo de problema. O prego ele entra, né, por ser um pouco mais fino, quando a gente compara com o parafuso, ele entra um pouco mais fácil. Então por isso que a gente ainda não tem tanto problema. Mas imagina você com um parafuso sem a perfuração, você vai acabar empurrando, né, para as laterais todas as fibras ali, vai acabar perdendo um pouco das características do material que a gente vai estar avaliando, que a gente precisa estar utilizando como elemento estrutural. A gente viu também as cavilhas, né, de madeira que podem estar sendo utilizadas ali para estar fazendo essa ligação. E daí o seu diâmetro, o diâmetro do pré-furo vai ser exatamente igual ali ao diâmetro da cavilha que vai estar sendo utilizado. Também é um método eficiente para a gente estar empregando. Só que ele é mais utilizado principalmente em peças menores, onde a gente tem ali é, sistemas que demandam um pouco menos de resistência e tudo mais, porque a madeira ela acaba sendo um pouco mais frágil, né? Principalmente quando a gente pensa ali na sua resistência transversal. Então a gente já viu lá
que a resistência longitudinal da madeira, tanto a tração quanto a compressão, ela é muito bacana, diferente do concreto lá, né, que o concreto ele só resiste à compressão e não resiste à tração. Por isso que a gente coloca a armadura, que seria o aço ali dentro do concreto, para que ele consiga também resistir à tração. A madeira não, ela tem uma resistência bacana tanto à compressão quanto à tração, por isso que a gente pode estar utilizando no sentido longitudinal. Só que no sentido transversal, então se a gente estivesse apertando ali os canudinhos, isso não é tão interessante, não tem uma resistência tão elevada assim. Então a gente tem que fazer as considerações, a gente pode usar? Pode, só que você tem que lembrar da resistência dela nesse sentido. Você não pode confundir, né, os dois sentidos ali, os dois direcionamentos, né, que a gente vai ter com relação à distribuição das cargas que vão estar acontecendo sobre a madeira. A gente também tem os outros tipos de ligação, que podem ser, por exemplo, as chapas metálicas. Então a gente vai basicamente fixar uma chapa metálica ali na parte de ligação que a gente quer estar adotando. E essa chapa metálica, então, é ela que vai fazer a transferência de esforços ali entre os nossos dois sistemas. Então, o método de ligação é um pouco diferente, mas ele é bem eficiente. Ele consegue absorver a parte de flexo-compressão ali que vai estar trabalhando, flexo-tração também, que vai estar sendo transferida, né, entre os elementos que a gente vai estar dimensionando. Então, também é um método bem bacana. Quando a gente pensa na fixação das chapas metálicas, a gente viu lá que a gente pode estar usando mecanismos complementares, então eu posso estar usando prego ali para fixar essas chapas, eu posso estar usando cavilha, por exemplo, para fixar, eu posso, só que esses outros elementos que não são a minha ligação principal, que não são a chapa, por exemplo, eles não vão ser considerados em cálculo. A gente viu lá que posso, por exemplo, usar até uma mão francesa. O que é uma mão francesa? Esses L's, né, que servem para fixar. Uma mão francesa seria isso aqui, essa parte metálica aqui que está fixando, né, a prateleira, por exemplo, seria uma mão francesa. Então a gente pode usar isso para fixar? A gente pode, só que a gente vai estar considerando isso apenas como um elemento de fixação. Ele não vai ser dimensionado ali junto com a nossa ligação. A gente não vai estar fazendo, né, essa consideração ali no cálculo. A gente viu outros métodos também, o anel, por exemplo, de fixação, que pode estar sendo utilizado. A cola, que pode ser empregada principalmente quando a gente trabalha com os materiais laminados, né? A gente não vai aplicar cola no elemento estrutural em obra. Seria inviável. Por quê? Porque a gente precisa lá de condições especiais, temperatura, pressão, umidade e tudo mais, que a gente não tem como fazer esse controle em obra. A gente precisa de um ambiente ali industrializado, né, mais rigoroso, para conseguir fazer essa colagem de uma maneira mais eficiente, para poder, né, trabalhar de uma maneira um pouco mais efetiva ali com esses sistemas. Então a gente viu basicamente, né, esses sistemas de ligação ali que foram apresentados, né, para a gente conhecer pelo menos esses sistemas dentro da parte de construção ali de estruturas de madeira. E hoje então a gente vai continuar com isso, a gente vai ver a parte de dimensionamento, como que funciona, pelo menos o que a gente precisa saber do dimensionamento de estruturas de madeira. Então a gente vai ver hoje a parte de compressão e a parte de tração dos nossos elementos, o que a gente tem que estar levando em consideração, né, sobre essas características. Então, antes de fazer basicamente esse dimensionamento, a gente vai revisar um pouquinho como que surgem esses esforços ali dentro dos nossos elementos para a gente poder estar trabalhando, e a partir de então a gente vai ver o que a gente precisa estar considerando, né, com relação a esses esforços dentro das nossas estruturas. Então, antes eu só queria falar com vocês a respeito da... Aqui são os meus contatos, né? Então, a respeito da nossa avaliação. Então, na semana que vem, acredito que vocês já sabem, mas que ainda não sabem, a gente vai ter a nossa primeira avaliação desse semestre. Então, nessa avaliação, né, vai ser feita online ainda. Eu acredito que vocês vão ter ali um período de 24 horas para estar fazendo essa atividade. Ainda não é certeza, ainda não foi definido 100%, né? Mas eu acredito que quando for a própria coordenação vai passar para vocês. Mas de qualquer forma, na semana que vem eu vou deixar o tempo da aula disponível para vocês fazerem a avaliação. Eu sei que tem gente que trabalha, faz estágio e tudo mais, e seria meio chato, né? Na verdade, você pegar o tempo que você está fazendo outra atividade para você fazer uma avaliação. Então eu vou deixar o tempo da aula, que já é o tempo que vocês destinaram ali para estar estudando, né, que é o tempo que a própria universidade ali demanda de vocês, né, para estar fazendo esse estudo, e vou deixar disponível para vocês fazerem a avaliação. Então vai ser
terça-feira, né, no dia 6 ali. E antes dessa avaliação, então hoje a gente já vai durante a aula revisando alguns conceitos e tudo mais. Eu vou tentar trazer, né, as informações ali que a gente foi vendo ao longo do nosso primeiro bimestre. Então eu vou trazer as informações básicas ali para a gente ir relembrando um pouquinho. Vou avançar, né, com a aula de hoje. E depois no final eu vou passar uma listinha para vocês. Vou deixar essa listinha disponível ali. Lá pela 1 hora da tarde já vai estar disponível. Eu preciso revisar algumas coisinhas nela. Mas eu vou deixar ali então para vocês, né, para vocês fazerem. Vai valer uma notinha para vocês mandarem lá um pouquinho antes da avaliação. Por que eu vou fazer essa lista agora? Por que vai valer nota? Porque eu quero forçar vocês a fazerem. É coisinha pouca, eu acho que tem 5 ou 6 exercícios ali na lista, mas só para vocês revisarem propriamente o conteúdo, né, para não chegar ali na prova do nada e de repente ter questões e tudo mais. Então não se preocupem, a prova obviamente não vai ser nada extraordinário, não é nada super difícil ali. Vou cobrar alguma coisinha de cálculo que a gente viu, só dos exemplos, né, que a gente fez em sala. Vou. Essa parte de cálculo bem específica ali que às vezes eu passo para vocês, principalmente aquelas equações mais pesadas, não se preocupe, obviamente eu não vou cobrar elas, né? A gente não fez exemplos aqui, a gente não fez exercícios com relação a elas. Eu apresento essas equações mais para vocês saberem o que a gente precisa conhecer da madeira para estar utilizando. Para caso algum dia vocês forem dimensionar algum desses tipos de elementos, vocês saberem o que vocês precisam, né, estar utilizando, o que vocês precisam de informação com relação ao material e com relação aos esforços que vão estar acontecendo ali. Mas, por exemplo, umidade, densidade, as características lá da madeira, essas questões sim eu vou estar cobrando, né? A gente fez alguns exemplos com relação a isso, e por isso eu vou estar fazendo também na lista ali já para vocês irem treinando. Eu vou colocar, acredito que na quinta-feira, o gabarito dessa listinha ali para vocês. Não vou colocar hoje, né, para forçar vocês a fazerem um pouquinho. Só que o gabarito é somente com a resposta, não com a resolução. Então qualquer coisa depois, lá na quinta-feira, vocês vão conferir. Ah, professor, a minha resposta aqui deu diferente. Você pode ver aonde que eu estou errando? Então você me manda ali a tua resolução, né? Eu vou tentar ver junto com vocês. Então, para vocês não, eu não vou colocar a resolução junto, né? Porque senão acabaria não fazendo muito sentido. Mas então vou fazer esse sisteminha ali pra gente ir treinando um pouquinho para nossa avaliação. E aí a gente vai conseguir tranquilamente então estar resolvendo. Então, a partir disso, a prova também vai ter questões teóricas, né, claro, com relação à nossa disciplina ali. Ainda não sei quantas questões que vão ter, mas não vão ser muitas, né, na verdade, a gente tem que deixar mais ou menos o tempo suficiente ali durante a execução de uma aula, né, para vocês estarem fazendo. Então vai ser basicamente nesse sentido que a gente vai estar estudando. Então agora eu vou tentar passar com vocês ali. Eu vou avançando na nossa disciplina hoje. Se vocês forem olhar o livro de vocês vão ver que essa sessão ela acaba sendo bem curtinha, então a gente está bem em dia com a nossa disciplina aqui de Sistemas Estruturais 2. Então, como a nossa aula de hoje é bem curtinha, eu consigo fazer uma revisãozinha ali ao longo dela já com vocês. Então vamos lá. Então o que a gente vai ver inicialmente? Então é bem importante que quando a gente trabalha, né, com estruturas de madeira, a gente conheça basicamente a nomenclatura que vai estar sendo utilizada para estar confeccionando esses nossos sistemas. Então vocês lembram que quando eu passei essas informações aqui para vocês, então essas duas tabelinhas aqui, a gente viu, né, algumas dimensões básicas ali que podem estar sendo utilizadas quando a gente pensa nos nossos sisteminhas de madeira. Então essas dimensões aqui, eu também falei para vocês lá, que elas existem, elas podem estar sendo utilizadas, mas não necessariamente elas são uma regra. Então não quer dizer que se eu for chegar lá e for pedir, por exemplo, eu quero um pranchão de 75 por 230. Talvez o cara nem conheça por pranchão essa nomenclatura, né? Talvez quando vocês forem comprar no material de construção, o cara nem conheça aquele elemento por pranchão. Talvez ele até venda para você ali um elemento de 75 por 230, mas ele não vai saber o nome propriamente dito. E não tem problema nenhum. O nome é somente uma sugestão, né? Uma facilitação ali que pode estar acontecendo. Mas o importante é que vocês conheçam, né, pelo menos algumas das dimensões básicas ali que a gente pode estar utilizando. Então o próprio livro de vocês agora, ele trouxe essa outra tabelinha aqui, que vai estar auxiliando, né, a gente
com as dimensões básicas aqui que podem ter nos nossos elementos. Então vamos lá. Se a gente for avaliar aqui por pranchão mesmo, por exemplo, a gente vai ter que a espessura mínima dele tem que ser maior do que 70 milímetros e a largura tem que ser maior do que 200 milímetros. O comprimento ele não delimita porque aí vai estar variando, né, de acordo com a sua utilização. Então eu posso ter ali o comprimento variando de acordo com o comprimento da árvore que eu tinha lá enquanto ela estava viva. Mas então vamos lá. Espessura maior que 70. A gente vai ver aqui para os elementos, né, para o pranchão que a gente vai estar usando, todos aqui são maior do que 70. Mas maior do que 70 é uma medida muito abrangente, né, se a gente for ver. Olha aqui, ele vai de 75 até 150, então essa medida maior que 70 ela acaba não sendo muito eficiente para a gente. Largura maior que 200, todas são maior que 200 aqui, então está um pouco mais próximo. Mas o importante é que a gente saiba o que é um pranchão. O pranchão vai ser basicamente uma peça ali com uma largura um pouco maior, uma tábua, né, com uma largura relativamente maior. Então a tábua vai ter o que ali? Dimensões próximas dos 25 centímetros, uma polegada e meia, 25 centímetros, 32 centímetros desculpa, 25 milímetros, 32 milímetros, então 2 centímetros e meio, 3 centímetros, 2, alguma coisa assim. Enquanto o pranchão, ele vai ter uma espessura bem maior, então 7 centímetros e meio, vai ter ali até 15 centímetros, por exemplo. Então a gente pode ter, né, peças ali relativamente espessas, então com a espessura maior, e com a largura próxima de uma tábua. Então uma tábua ali que vai ter perto ali dos 20 centímetros de largura, o pranchão vai ter essa mesma largura, só que são elementos bem mais espessos de que a gente pode estar utilizando, né, como peças estruturais dentro das nossas edificações. Então é legal que a gente conheça como que funcionam, né, esses elementos ali que a gente pode estar utilizando para poder empregar efetivamente. Por exemplo, uma viga, né, o que a gente vai ter ali quando a gente pensa nas vigas padronizadas que podem estar sendo utilizadas dentro da construção? As vigas elas vão ter dimensões que partem ali pelo menos de 40 a 50 centímetros de espessura e a largura acaba sendo bastante variável. Então, de acordo com o dimensionamento, né, com a necessidade de área ali, transversal que a gente vai ter, que vai partir lá do dimensionamento, a gente pode estar selecionando essas nossas vigas de acordo com essas medidas padronizadas. Por que a gente usaria essas medidas padronizadas e não qualquer outra medida? Não posso, por exemplo, aqui, para estar constituindo uma viga, pegar, já que ela tem que ser só uma medida maior do que 40, com espessura entre 110 e 220, eu não posso pegar uma viga, por exemplo, e falar que ela vai ser 40 por 112, sei lá, alguma medida assim. Na teoria eu até posso, mas vocês vão combinar comigo, né, que você vai chegar lá para... Primeiro que no material de construção você vai chegar, vai pedir uma viga com essa dimensão e nunca que o cara vai ter. Isso com certeza não vai estar acontecendo. Mas você vai chegar então, não, então eu vou partir lá pro serralheiro, né, já que é ele ali que vai estar... Ele consegue cortar, né, a minha madeira, então se eu pedir para ele, ele vai fazer. Ele até vai fazer, só que ele vai cobrar muito mais caro de você para fazer uma viga, por exemplo, com essas dimensões. Por que ele vai estar cobrando mais caro? Porque quando ele está cortando nessas dimensões, o primeiro passo que ele vai ter que fazer é mudar todo o maquinário dele. Então ele vai ter que fazer todo um reajuste ali das máquinas dele, né, para conseguir cortar com essas medidas ali que você vai estar solicitando. Então já vai ter um custo inicial com relação a isso. Segundo ponto, né, que a gente vai estar avaliando quando você vai pedir uma medida personalizada nesse sentido, o que vai estar acontecendo? Como você está pegando uma medida ali que não vai estar promovendo o aproveitamento total da nossa estrutura, então vocês lembram lá, quando a gente tem uma seção de madeira cortada, então aquela seçãozinha lá, o que a gente vai buscar fazer? A gente vai buscar uma forma, né, de cortar os nossos cubinhos aqui, aproveitando o máximo da nossa madeira. Então a gente pode ter dimensões diferentes aqui, que a gente vai adaptando, vai cortando tábuas aqui, né, para a gente conseguir tentar, né, pelo menos buscar o máximo de eficiência de corte aqui dessa nossa seção transversal. Esse desenho aqui está ficando horrível, mas dá para entender, né, que a gente vai tentando pegar as dimensões ali mais próximas possível para a gente conseguir aproveitar ao máximo a nossa seção transversal da madeira. E que se você for pedir uma medida personalizada, primeiro que o serralheiro ele não vai, né, conseguir planejar todo o processo de corte ali
da maneira mais eficiente, porque são medidas quebradas ali, por exemplo, então ele não consegue estar juntando várias peças umas nas outras, e com isso ele vai acabar desperdiçando bastante material. Vai sobrar bastante retalho, basicamente, né, daquela seção transversal que ele vai estar cortando. Então isso também vai acabar agregando custo para ele, custo esse, né, que ele vai acabar repassando para você. Esse retalho que ele está perdendo de vender, ele vai acabar cobrando de você. Então a peça personalizada ali que você vai estar buscando comprar vai acabar ficando bem mais cara do que, por exemplo, se você pegasse uma peça. Então se eu preciso de 40% de 12, então eu vou pegar aqui 50% de 15, por exemplo, ou mesmo uma 50% de 50, alguma peça que tenha uma seção aqui mais próxima possível. Então eu posso estar fazendo essas adaptações ali, claro que sempre para cima, né? Sempre vou estar a favor da segurança, então usando peças maiores do que eu realmente estou precisando, para que a gente tenha essa segurança, e possivelmente vai ser mais barato ainda do que eu mandar fazer especificamente aquela peça ali para minha utilização. Ah, professor, mas eu tenho uma limitação ali, por exemplo, uma limitação arquitetônica, que eu não posso estar utilizando uma peça com uma seção maior do que isso, por exemplo. Aí sim, aí você vai avaliar, né, se vale a pena você pagar um pouco mais caro para ter essa comodidade ali e tudo mais. Então, você pode sim estar fazendo esse sistema, só vai caber você ali, que é o responsável, né, estar fazendo essa avaliação. Então a gente também tem dimensões, por exemplo, das ripas. As ripas são aquelas peças bem fininhas. Então, aquelas pecinhas que quem já viu uma casa de madeira, viu ali que as tábuas, deixa eu até achar uma imagem. Aqui. Então aqui, né? Nessas casas de madeira, o que que a gente tem? Deixa eu limpar a tela. O que que a gente teria, né, numa casa de madeira? Então a gente vai ter as tábuas aqui na parede, né, que são esses elementos mais largos. E o que que seria uma ripa? A ripa são esses elementos mais estreitinhos que são colocados por cima na seção ali que está entre as duas tábuas. Então quando a gente coloca as ripinhas ali para dar esse preenchimento, né, do nosso sistema ali, para estar tampando aquele fresto que ficaria entre as duas tábuas. Por que que fica esse fresto? Porque quando a gente está cortando, por mais que a gente tenha ali um equipamento de corte mais eficiente possível e tudo mais, ainda pode ser que as tábuas, principalmente, elas trabalhem um pouquinho. Então vai ter alguma deformaçãozinha ali, vai ter algum frestinho que vai ficar um pouco maior. Então as ripas acabam tampando, né, esses frestos ali de uma maneira um pouco mais eficiente. Então foi uma medida, né, que as pessoas conseguiram adotar ali para estar utilizando, né, dentro desse sistema, que acabou sendo bastante eficiente. A gente consegue estar aplicando de uma maneira ali que acaba suprindo essa nossa necessidade. Então as ripinhas, elas vão ter essas dimensões ali de 12 milímetros de espessura, então ela é bem fininha, né? É só para estar fechando, promovendo esse fechamento, por 50 centímetros, 50 milímetros ali de largura. Então são peças estreitinhas e fininhas que a gente pode estar utilizando só como complemento, né, para estar fechando ali as paredes, por exemplo. A gente vai ter os caibros também. Caibros são bastante utilizados em treliços de telhado, então a gente sempre vai ver. Eu já vou no próximo slide mostrar para vocês, né, uma estrutura de telhado, quais são os elementos que a gente precisa conhecer. Mas o caibro, então, ele dá suporte ali para as ripinhas que são colocadas para estar aguentando as telhas propriamente ditas. Então, ela é uma parte de sustentação ali que a gente vai estar utilizando também. Ele tem dimensões geralmente bem próximas ali de um quadrado. Então, quando a gente olha a seção transversal de um caibro, ele vai estar muito próximo de um quadrado. Ele pode ser um retângulo, claro, mas ele vai estar tentando se aproximar. Vai tentando, né, se aproximar aqui cada vez mais de dimensões quadradas. A gente vai ter os sarrafos e tudo mais, né, que tem essas dimensões aqui um pouco mais diversificadas, digamos assim, né? Essas aqui todas são dimensões comerciais, então são dimensões que têm maior probabilidade de vocês conseguirem encontrar, por exemplo, em uma loja de materiais de construção, mas não quer dizer que vocês precisam necessariamente estar comprando com essas dimensões. Como eu falei para vocês,
vai depender, né, da sua necessidade e da vontade que você vai ter de realmente ter aquele elemento, né, com aquela dimensão bem específica que você pode estar solicitando. Aí vai depender do seu critério. Então, dentro ainda dessas condições, né, de solicitação ali, que a gente vai estar trabalhando, dessas dimensões propriamente ditas, que a gente pode estar empregando para as nossas estruturas de madeira, a gente precisa conhecer principalmente os elementos que compõem a principal utilização, né, das nossas estruturas de madeira. Então a gente está vendo, na verdade, que a gente pode usar a madeira para qualquer tipo de estrutura, então como elemento estrutural propriamente dito, para fazer toda a supraestrutura. Então, todas as vigas e pilares que a gente vê que geralmente são feitos de concreto armado, a gente pode também estar usando ali a madeira para fazer essa mesma sustentação. Mas hoje em dia, o lugar, né, que a gente mais aplica estruturas de madeira seria nas treliças de telhado. Então é bem importante que a gente conheça essas treliças de telhado para a gente compreender, basicamente, o que funciona, como que funciona, quais são os elementos, o que constitui, basicamente, uma treliça de telhado. Então é isso que a gente vai estar vendo agora. Então uma treliça de telhado, ela vai ser basicamente aquela mesma treliça lá que eu passei para vocês, que a gente viu que existem vários modelos, eu vou revisar daqui a pouquinho com vocês, mas tem lá a treliça Strauss, a treliça Howe, tem vários outros métodos, né, de dimensionamento que a gente pode estar utilizando, mas esse aqui vai ser o modelo mais convencional, né, que a gente está acostumado a ver nos telhados das casas. Óbvio, tem deslocamento para o lado, tem deslocamento para o outro. Tem, porque aí vai estar variando de acordo com cada telhado, né, que a gente vai estar utilizando. Mas o modelo padrão é esse aqui. E nesse modelo a gente já consegue estar vendo quais são os componentes que podem estar sendo utilizados, né, na sua composição. Então vamos lá, então vamos partir aqui do começo. Então o número 1, o que vai ser o número 1? Ele vai estar indicando para a gente as ripas que vão estar sendo utilizadas. O que são essas ripas? São esses elementos aqui que são dispostos na horizontal ali quando a gente olha o telhado, onde vão estar sendo fixadas as nossas telhas, principalmente as telhas cerâmicas ou telhas de concreto. Então essas ripas aqui elas vão ter basicamente o espaçamento entre elas aqui, entre cada uma dessas ripinhas, basicamente a dimensão de uma telha. Por quê? Porque a telha vai estar literalmente fixada ali. Então tem que estar espaçada, né, de uma maneira que suporte tanto a parte de cima para a gente enroscar a telha mais ou menos dessa forma aqui, e a parte de baixo, né, para a gente estar apoiando. Então o dimensionamento ali das ripas vai ser espaçado basicamente dessa maneira para que a gente tenha ali um sisteminha, né, funcionando adequadamente. Tá, mas essas ripas, elas são fixadas aonde? Onde que a gente vai estar colocando nesses elementos ali horizontais? A gente vai estar fixando as ripas nos caibros. Então, como eu falei para vocês, os caibros aqui, eles são elementos, né, bem próximos ali dos quadrados, podem estar sendo retangulares também, que vão estar servindo de sustentação para as nossas ripas. Então aqui, enquanto as ripas, né, estão na horizontal, a gente vai ter os caibros que estão cruzando elas na perpendicular. São elementos um pouco mais robustos, porque eles vão estar aguentando todo o peso, né, das ripas. Então as ripas aqui estão basicamente aguentando a cada seção apenas uma telha. Os caibros já não, estão aguentando todas as telhas, né, que estão colocadas em cima deles. Então já tem que ser peças ali um pouquinho mais robustas. Então a gente tem ali espaçamentos mínimos, né, que são recomendados, por exemplo, entre os caibros, que vão estar bem próximos ali da dimensão de 2 telhas, mais ou menos, para que eles consigam estar aguentando, né, sem que a gente precise superdimensionar os nossos elementos. E esse espaçamento vai ficar próximo ali, entre 40 e 60 centímetros, mais ou menos, para a gente ter uma utilização adequada. Então aqui até o livro de vocês colocou 50 centímetros, tudo bem, ele está próximo ali dessas dimensões, né, desse espaçamento que a gente vai ter aqui entre os nossos caibros. Mas a gente tem que saber também que os caibros eles vão estar apoiados, né, em algum lugar. Qual que vai ser esse lugar? Vai ser as terças. Então aqui, né, a gente vai avaliar o elemento 4 aqui. A gente consegue ver que eles estão na mesma disposição das ripas, né, que estariam colocadas aqui em cima desse caibro. E ele vai estar servindo de sustentação para os nossos caibros. Então ele vai estar intertravando ali, né, quando a gente pensa em treliças,
na estrutura de telhado, principalmente, a gente coloca um elemento no horizontal, outro perpendicular, outro no horizontal, para a gente ir fazendo esse travamento para que a gente consiga, né, ter uma eficiência ali um pouco maior com relação à nossa estrutura. Então a gente vai estar verificando também essas condições aqui nas terças. A gente vai ver que as terças elas não têm aqui uma dimensão pré-estabelecida. Por quê? Porque as terças podem ser consideradas viguinhas ali que a gente vai estar utilizando, né, na sua construção. Então a gente pode estar fazendo essa consideração ali como se elas fossem vigas, por exemplo. Então a gente vai ter aqui uma recomendação de espaçamento entre as terças, né, entre esse espaçamento aqui, então entre essa terça e essa terça aqui, por exemplo, a gente, aqui seria um contraflechal, mas vamos fingir que tem uma outra terça aqui, por exemplo. Então o espaçamento entre esses elementos aqui vai ser basicamente ali próximo de 1,5 cm. Então a gente pode fazer, né, essa configuração ali de próximo do centímetro, de 1,5 m, desculpa, falei 1,5 cm, de 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m mais ou menos, para que a gente consiga, né, ter a sustentação adequada. Não adianta a gente colocar muito perto, então colocar um monte de terça aqui uma pertinho da outra. Primeiro, porque a gente vai ter daí um custo agregado maior, né, que a gente não quer, e a gente vai acabar carregando muito o nosso telhado. Então a gente vai colocar muito peso sobre a nossa estrutura que vai estar carregando os outros elementos. Então não é interessante para a gente, porque daí os outros elementos a gente vai ter que dimensionar de uma maneira que eles fiquem mais carregados, então também vão estar colocando mais peso sobre a nossa estrutura. Então quanto menores as dimensões, né, que a gente for conseguir estar utilizando ali dos nossos sistemas, quanto maior o espaçamento que for possível da gente estar utilizando, mais eficiente ali a gente vai ter o nosso sistema sendo aplicado, né? A gente vai conseguir uma treliça maior, melhor e vai estar carregando menos o nosso sistema estrutural que vai ser aqui para baixo, então vai estar suportando basicamente toda a nossa estrutura de telhado. Mas então vamos lá, vamos continuando. O que a gente vai ter também de elementos? Então aqui representado pelo número 3, a gente vai ter o que? A gente vai ter a cumeeira, que é basicamente aqui seria uma terça praticamente que está no cume do nosso telhado, então no ponto mais alto ali do telhado, que vai estar fazendo aquela divisão. Então ela que vai estar juntando aqui basicamente, né, as duas águas do nosso telhado para estar fazendo esse suporte aqui então da nossa estrutura principal. A gente vai ter também o contrafrechal, que vai estar servindo de último suporte aqui, como se fosse a última terça, né, do nosso telhado, que vai estar distribuindo, então que vai estar fixando, né, mantendo a posição aqui das nossas estruturas. Mas vocês podem ver que não deixa de ser, né, uma terça aqui que vai estar sendo utilizada, assim como a cumeira. Então a cumeira é a primeira terça e o nosso contrafrechal seria a última terça. O que mais que a gente vai ter? Se a gente tem o contrafrechal que está aqui na última posição, né, que seria a nossa última terça, a gente vai ter o frechal, que nada mais é do que essa peça de suporte que aqui vai estar basicamente abaixo, né, dessa última terça aqui que a gente vai ter, que vai estar fazendo a transferência dos esforços, que vai estar fazendo a fixação da nossa treliça sobre a estrutura aqui de baixo, que pode ser de alvenaria, que pode ser de madeira mesmo, ou de aço ali, dependendo do que a gente for estar utilizando, vai estar fazendo então essa transferência aqui dos esforços do telhado para essa estrutura aqui na parte de baixo. Então o frechal é bem importante, né? Porque ele tem que estar resistindo a esses tipos de carregamentos ali que vão estar sendo transferidos por ele. A gente vai ter alguns outros elementos também que tem uma nomenclatura pouco usual, que dificilmente vocês vão estar vendo alguém falar, a não ser que seja ali um carpinteiro bem que conheça muito bem, né, a nomenclatura. Por exemplo, chapuz. O que vai ser o chapuz? Basicamente essa ligação aqui que vai ter uma ligação de fixação, né, entre aqui o nosso o montante aqui que a gente vai estar utilizando, né, a diagonal, o banzo aqui que a gente vai estar utilizando e, por exemplo, as terças aqui, né, que a gente vai estar empregando. Então, é um elemento de fixação, basicamente, que a gente pode estar empregando. A gente vai ter também os outros componentes aqui, como por exemplo, vamos pegar aqui o elemento 13 aqui. O elemento 13 não aparece muito bem, mas ele vai ser essa ferragem aqui que vai estar fazendo a fixação, né, entre os montantes aqui e as diagonais que a gente vai estar utilizando. Então é um elemento de fixação que a gente pode estar empregando ali. A gente vai ter aqui o 10.
O 10, se vocês lembram, né, é aquele montante principal que a gente viu lá na última aula que está relacionado com treliças, não necessariamente de telhado, mas as treliças, que vai ser o montante ali que a gente pode chamar de pendural, porque o pendural é esse elemento vertical ali que vai estar fazendo essa fixação central. Os outros aqui, os outros elementos, né, a gente pode estar chamando apenas de montantes, por exemplo, porque eles não são os pendurais principais ali. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter os banzos, então aqui seriam o banzo superior, né, que vai estar sendo composto aqui por esses elementos. Então, esses elementos inclinados aqui nessa parte de cima. A gente vai ter também o banzo inferior, que seria esse elemento aqui de baixo, né, que pode estar sendo chamado também de tirante. Então, essa parte horizontal aqui também pode estar tendo essa nomenclatura. Que mais que a gente pode ter? Vamos verificar. Então aqui a gente vai ter as diagonais. Basicamente essas diagonaisinhas aqui são, a gente pode estar chamando, né, de escoras ou diagonais comprimidas, também tem essa nomenclatura. Mas então são esses os elementos básicos ali, né, que a gente precisa estar conhecendo. Como eu falei, todo mundo vai saber utilizar essa nomenclatura? Não necessariamente, mas pelo menos as ripas ali, as terças, os caibros e as escoras, os montantes, as diagonais, a gente precisa estar conhecendo, né? A gente precisa saber essa nomenclatura para poder estar fazendo as indicações necessárias para quem vai estar construindo ali e tudo mais. Então é legal, né, que a gente conheça esses detalhes ali para conseguir estar aplicando da maneira correta. Então aqui só um detalhe que o livro de vocês trouxe, eu trouxe também aqui para vocês, é que quando a gente está trabalhando com outros tipos de telhas, então por exemplo aqui uma telha de fibrocimento, a gente não vai necessariamente precisar ali tá colocando os nossos caibros e ripas. Por quê? Porque os caibros e ripas eles estão bastante relacionados com a colocação das nossas telhas as telhas de argila, né, que a gente pode estar utilizando, ou as telhas ali de concreto, tanto faz. Mas elas têm dimensões menores. Quando a gente trabalha com elementos aqui de fibrocimento, por exemplo, que são aquelas placas bem grandonas, né, que a gente pode estar utilizando, a gente pode estar encontrando um jeito de fixar elas diretamente aqui nas nossas terças. Então as terças que vão estar espaçadas aqui 1,5 m entre si, mais ou menos, a gente pode estar colocando aqui, né, as ondulações aqui das chapas que a gente vai estar inserindo, fixando elas preferencialmente com algum tipo de gancho ou algum tipo de prego. Nem sempre vai ser usado esse gancho aqui. Esse gancho, né, a gente vai estar enroscando ali na telha para estar fazendo a fixação, mas ele não é sempre utilizado. Existem alguns tipos de parafusos que podem ser colocados aqui para estar fazendo essa fixação, né, entre cada elemento, que também funciona exatamente da mesma maneira, mas a gente sempre precisa estar fazendo uma fixação mais rígida quando a gente trabalha com esses elementos para que eles não voem. Então nem sempre para as telhas a gente precisa. A telha a gente só coloca ali em cima, encaixa elas, né, entre si e está tranquilo. E esses tipos aqui de cobrimento, então essas telhas de fibrocimento, por serem muito mais leves e serem maiores, a gente precisa estar parafusando, precisa estar enroscando ali com algum tipo de gancho, né, que é fixo na própria estrutura, porque se não bate um vento elas vão sair voando. A gente não quer isso, então a gente sempre tem que fazer essa amarração. Existem situações também onde as próprias telhas cerâmicas ali elas podem estar sendo amarradas. Então, por exemplo, se você mora numa cidade que venta muito, sei lá, mora tipo em Jaguariaíva, lá venta bastante, até em Ponta Grossa aqui em algumas regiões. Existem alguns locais, né, que se você não amarrar as suas telhas ali, se você não der um jeito de enroscar essas telhas aqui com o telhado, com as ripas, pelo menos com os caibros, as telhas vão sair voando. Então existem alguns locais onde mesmo as telhas cerâmicas você precisa estar fazendo uma amarração, mas não é sempre o caso. Aí você vai ter que estar verificando também de acordo com as necessidades ali do local, né, onde você vai estar inserindo aquele sistema. A gente vai ter então dentro dessa situação, né, das telhas ali que a gente vai estar aplicando para a construção da nossa treliça de telhado, algumas especificações que vão estar relacionadas exatamente com o tipo de telha que a gente vai estar utilizando. Então, antes, na verdade, de você fazer ali a tua treliça de telhado, de você estar dimensionando os elementos ali da sua treliça, é muito importante que você conheça qual telha, que você determine, né, na verdade, inicialmente, qual é a telha ali que você vai estar utilizando para estar compondo aquele seu telhado. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês para mostrar principalmente as diferenças, né, entre os tipos de telha que a gente pode estar tendo. Obviamente existem mais modelos do que esses aqui que eu trouxe para vocês,
mas eu trouxe só para a gente ter uma noção ali do que a gente pode estar, das condições, né, que vão estar sendo diferenciadas com relação a cada uma delas. Então, o primeiro tipo de telha que eu vou estar mostrando para vocês são as telhas francesas. Então, as telhas francesas têm esse aspecto aqui. Elas têm essa característica mais chata, né? Elas são bastante planas ali, se a gente for tentar observar, mas elas ainda têm o seu encaixe aqui, então elas vão encaixando, né, uma na outra. Elas são meio quadradinhas, então é bem fácil, né, de estar trabalhando com elas. E elas dão esse apelo estético aqui, mais ou menos com essa característica, como se fosse praticamente uma chapa ali de telhado que você vai estar colocando. Então, de acordo com a situação, né, de acordo com o apelo construtivo que você quer dar para a sua estrutura, pode estar usando as telhas francesas. Só que elas têm alguns detalhes construtivos. Por ser muito plano, então por ser praticamente chata aqui, essas plaquinhas que a gente vai estar utilizando, a gente tem que utilizar como inclinação mínima para o nosso telhado uma proporção de 36%. Isso quer dizer o quê? Que para cada metro aqui que eu vou estar subindo, então para cada metro aqui na horizontal, né, que eu for estar utilizando, então vamos supor aqui que eu usei 1 metro aqui de comprimento, eu preciso estar subindo pelo menos 36 centímetros. Então a gente vai trabalhar sempre com essa inclinação aqui. Então a inclinação mínima, né, que a gente vai estar utilizando vai ter pelo menos essas proporções aqui. Então subo 36 centímetros para cada metro corrido ali, cada metro na horizontal, né, que eu vou estar utilizando de telhado. Então a gente consegue ver que por ser bastante plana, por ser bastante chata, né, essa telha aqui, a gente vai ter uma inclinação um pouquinho maior com relação às outras. Como assim? Então vamos lá, vamos verificar, por exemplo, a telha colonial, que é aquela telha paulista. É um modelo de telha bem antigo que a gente tem, que vai ter mais ou menos esse aspecto. Então a gente tem ali as plaquinhas, basicamente, né, que são colocadas, essas chapinhas curvas, né, que vão sendo colocadas aqui umas sobre as outras, então intercalando, né, uma para cima, uma para baixo e tudo mais. Então essas telhas são as telhas paulistas. E por ter esse aspecto mais curvo, então elas formam basicamente canaletas aqui, né, de escoamento, a gente pode ter uma inclinação um pouco menor com relação à telha francesa. Então a gente pode ter um telhado ali um pouco mais baixo, né, por exemplo, se a gente estiver utilizando esse tipo de telha. Então talvez possa ser mais interessante, principalmente se a gente for colocar o telhado atrás de uma platibanda ali, alguma coisa nesse sentido, para poder esconder, né, mais facilmente essa nossa estrutura. Então também a gente vai estar pensando na nossa treliça de telhado mais ou menos com esse sentido, né? No sentido ali da gente poder estar avaliando a melhor condição para a gente estar aplicando ali dentro do nosso sistema. A gente vai ter também as telhas romanas, que são essas aqui. São telhas bastante comuns, né? A gente observa bastante essa telha aqui, essa mesma daqui, né? A gente consegue ver que tem bastante, né? Em todas as cidades acabou se popularizando bastante esse tipo de telha aqui. E a gente também tem a inclinação mínima aqui de 30%, assim como a paulista, porque tem essas canaletas, né, para estar escorrendo a água. Então a gente vê que dá para escorrer água por aqui e tudo mais. Então é bem tranquilo. Aqui nessa outra tabela, esqueci até na tabela, né, esqueci de falar para vocês. Tem mais ou menos a quantidade de peças que é utilizada por metro quadrado. Então se você for fazer a compra, por exemplo, você está fazendo lá a gestão, né, da sua obra e você quer ver quantas telhas que você vai estar utilizando para o telhado, é só você calcular essa área aqui, a área inclinada, né? Não vão confundir. Não vamos calcular a área horizontal aqui e comprar as telhas somente para essa área horizontal. Não vai dar certo. Você não está olhando em planta, você vai estar olhando inclinado. Então é essa área inclinada aqui que vocês vão estar calculando para ver a quantidade de telhas. Então vocês vão lá, vão calcular essa área e vocês conseguem, né, uma estimativa de quantas telhas vocês precisam estar comprando. Então é um método bem eficiente ali, se a gente for ver, né, de estar calculando. É aproximado, claro, vai sobrar um pouquinho de telha, com certeza, mas sempre acaba quebrando uma ou outra telha mesmo, então já fica ali de reserva, né, para estar sendo utilizado na sua construção. E depois disso também a gente tem a taxa da absorção de água. Então isso aqui é um fator importante para a gente entender ali o quanto de umidade, né, vai estar sendo retida aqui nessa telha. É um dado importante, principalmente quando a gente trabalha ali com a parte de fluxo de água, né, que a gente vê lá na disciplina da parte hidráulica, captação de água do telhado ali e tudo mais. Mas então a gente já tem aqui esses dados sendo fornecidos, então a gente consegue ver que as telhas coloniais ou as telhas paulistas elas acabam absorvendo bem mais água
principalmente pelo seu método construtivo. Então, é um método mais artesanal ali de construção, né, que é aplicado sobre elas, são telhas modelo mais antigo, então por isso elas acabam absorvendo um pouco mais de água. Mas a gente vai ver esse fator ali mais relevante, ou vocês veem, ou já viram, né, talvez, lá nas disciplinas que trabalham com instalações hidrossanitárias. E a gente vai ter também as telhas portuguesas, que são essas telhas aqui mais arredondadas. Vocês podem ver que o formato dela, né, é praticamente uma telha aqui romana, só que tem o formato arredondado. Então, meio que foi adaptada ali dessa telha romana. Vai dar mais ou menos esse aspecto aqui pra gente, né, que a gente pode estar escolhendo também. E elas também têm essas condições aqui que são bastante próximas das telhas romanas. Então, acaba sendo bem interessante pra gente também. Só que a gente tem algumas outras condições, por exemplo. A gente pode também estar empregando hoje em dia, já surgiram, né, esses modelos, que são as telhas de plástico. Então são telhas, basicamente são placas, na verdade, chapas grandonas ali, que simulam, tentam basicamente simular essas nossas telhas convencionais que vão ser telhas cerâmicas. Então, obviamente elas vão ser muito mais leves, então elas têm ali essa característica, né, essa propriedade, acaba facilitando nesse aspecto, mas elas precisam ser fixadas. Então, como eu falei ali para as telhas de fibrocimento que precisam ser fixadas, essas aqui também. E elas vão ter uma porcentagem, né, de absorção de água muito inferior, porque é plástico, vai absorver uma quantidade ínfima de água, praticamente nada. Só que elas vão ter alguns outros atributos, né? Se o interessante para você é o aspecto visual, você vai usar esse tipo de telha e vai parecer que é uma telha de plástico. Então talvez não seja tão interessante, vai depender do que você quer ali com relação àquela estrutura. Mas se o seu objetivo for apenas estar fazendo o fechamento, talvez seja conveniente, acaba sendo bem mais barato, porque em uma chapa aqui de plástico, né, a gente consegue estar suprindo aqui, vamos ver, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 35 telhas aqui estão sendo substituídas por uma só placa. Então talvez seja eficiente desse ponto de vista. Aí vai depender dos seus critérios, né, que você vai estar utilizando. Mas é importante vocês saberem, né, que existe já essa solução ali que pode estar sendo aplicada. Existem também telhas emborrachadas, existem vários tipos de telhas aí que vão surgindo, né, a cada momento que vocês podem estar verificando também. Assim como a gente vai ter as nossas telhas de fibrocimento, então são aquelas telhas ali que a maioria das pessoas conhece por Eternit, mas o Eternit na verdade é uma marca, né, que fabrica telhas de fibrocimento, que acabou popularizando esse tipo de telha, mas não deixa de ser uma marca, então a nomenclatura correta é telha de fibrocimento, que são essas placas grandonas aqui, que são feitas de um material cimentício, então basicamente uma pasta, uma argamassa bem fininha que é colocada, que dá esse tipo de sustentação. É um material bastante quebradiço, por ser bastante fininho, mas é bastante utilizado, principalmente ali na parte industrial, né? É um material barato, então o pessoal acaba aplicando dessa maneira. E existem também as telhas metálicas, que têm uma característica bastante próxima do fibrocimento. Também são peças grandes, né, que vão sendo colocadas e precisam ser fixadas também com a utilização de parafusos ou ganchos. Só que elas acabam sendo bem mais resistentes do que as telhas de fibrocimento. Então esse aqui é um material quebradiço. Então, por exemplo, deu uma chuva de granizo um pouquinho mais forte, esse material vai ficar todo furado. As chapas metálicas não. No máximo vai dar uma amassadinha ali, mas dificilmente vai acabar furando, né, uma chapa metálica. Então acaba sendo ali tendo essas características um pouco diferentes. Ah, mas por que ninguém usa só a chapa metálica? Então, porque ela faz um barulho gigantesco. Então, se quando está chovendo, por exemplo, uma chuva um pouco mais forte, fica ensurdecedor ficar abaixo de uma chapa metálica, enquanto na telha de fibrocimento fica um barulho, obviamente, mas um barulho relativamente normal. Então tem que pensar nessa questão acústica também. A chapa metálica ela acaba fazendo bastante barulho. Ah, professor, mas então eu nunca posso estar utilizando? Você pode. Existem chapas metálicas hoje em dia que elas já vêm com isolamento acústico na parte inferior, tanto isolamento térmico quanto acústico. Então vai vir, por exemplo, aqui, essa chapa ela vai vir junto com uma espuma aqui embaixo, uma camadona de espuma, que vai estar fazendo a absorção desse ruído. Então posso estar utilizando? Posso, só que daí com essa espuma vai ser mais caro. Até na casa dos meus pais eles colocaram ali na parte da garagem com essa espuma, então o valor acaba sendo maior, né? Só que tem a vantagem de fixação ali e tudo mais que você pode estar colocando. Ela é um material mais leve também que você vai estar utilizando. Então você também, né, vai estar avaliando as condições ali que você quer estar obtendo com relação a esses elementos ali que a gente vai estar observando. Então agora,
saindo, né, dessa parte de telhado especificamente, mas ainda dentro, o telhado ainda se aplica aqui, a gente vai ver então as questões ali de como que a gente pode estar utilizando, né, as nossas peças de madeira. Então a gente vai partir basicamente agora para o nosso dimensionamento das estruturas. Então, para entender esse dimensionamento, a gente precisa compreender alguns conceitos iniciais, né, que a gente precisa estar trabalhando dentro desses aspectos aqui que a gente quer estar avaliando. E o primeiro deles, o primeiro tipo de esforço, né, que a gente vai estar analisando vai ser o esforço de compressão. Então a gente já viu lá algumas aulas atrás que o esforço de compressão ele vai estar relacionado, né, com esse esmagamento aqui que vai estar acontecendo sobre os nossos elementos. Então quando a gente pensa em compressão, a gente está pensando aqui em apertar, né, o elemento de alguma maneira. Nesse caso aqui em que as setinhas estão indicando, a gente está apertando aqui, está comprimindo a nossa peça no sentido longitudinal, que é o sentido ali de maior resistência, né, que a gente vai ter com relação a esse material. Então é um método mais interessante ali que a gente vai estar adotando. Ah, professor, eu posso estar comprimindo aqui nas laterais? Você pode, desde que você entenda, né, que você vai estar ali no sentido mais fraco, basicamente, da nossa madeira. Então, desde que você respeite aquelas condições de resistência com relação à seção transversal, você pode estar adotando sem problema nenhum. Mas essa compressão, então, ela é bastante utilizada em diversos elementos ali quando a gente pensa nas nossas estruturas. Ela é bastante aplicada nos pilares, então quando o pilar está resistindo lá às cargas que estão vindo de cima dele, por exemplo, eu estou posicionando aqui uma viga, o que vai estar acontecendo? O que inicialmente essa viga vai estar fazendo? Ela vai estar apertando, né, esse pilar na direção para baixo, porque ela tem carga em cima dela e tudo mais, então ela vai estar apertando esse pilar. Então o primeiro efeito que a gente vai estar observando é a compressão desses pilares. A gente vai ter também barras e treliças. Quando a gente trabalha com as treliças, a gente tem que entender que existem barras tanto tracionadas quanto barras comprimidas. A gente tem essas duas situações. A gente evita, por exemplo, flexocompressão acontecendo, que é basicamente aquele sentido, né, onde a gente vai ter aqui o elemento horizontal, a carga vertical aqui em cima. Então a gente vai ter aquele envergamento lá que eu comentei com vocês, né, que vai ser a nossa flexocompressão. A gente evita isso nas treliças porque a gente quer que tenha somente compressão ou somente tração nos nossos elementos. Então a gente quer trabalhar mais ou menos dessa maneira ali para estar isolando, né, as cargas para a gente conseguir dimensionar de uma maneira mais simples. Essa é uma das vantagens das treliças, na verdade. Então a gente vai ter aqui os esforços, né, de compressão acontecendo ali de acordo com os tipos de elementos. As diagonais comprimidas principalmente são os principais responsáveis por estar aguentando a essa compressão. A gente pode ter também colunas isoladas, então, por exemplo, ali em uma varanda, geralmente a gente coloca pilares, né, colunas ali para estar suportando, que também vão estar resistindo à compressão. Vigas, vigas são elementos ali que vão estar resistindo a vários tipos de esforços, e um deles também vai ser a compressão, né, que vai estar sendo aplicada. E a gente também tem elementos de contraventamento que podem estar sendo empregados ali como resistência, né, da nossa madeira. Então, essas peças aqui que eu mostrei para vocês, que tem a função basicamente de estar resistindo aos esforços ali de intertravamento dentro da nossa estrutura, também vão estar resistindo a esses esforços de compressão. Por exemplo, quando a minha estrutura está tentando se mexer, ele vai estar ali escorando, né? Ele vai tentar resistir ali esses esforços de movimentação que a minha estrutura vai estar fazendo. Então aqui a gente tem, né, os pilares, as vigas de madeira que podem estar sendo utilizadas. Aqui a treliça, então a gente vai ter esses elementos comprimidos na diagonal. Aqui a gente vai ter um elemento tracionado e tudo mais. Então a gente tem essas características aqui que podem estar sendo observadas. Inclusive essa treliça aqui não está muito legal, né? Olha o tamanho da fissura que a gente tem aqui na madeira. Nem tinha visto isso, mas a gente tem que tomar cuidado também com essas coisas ali. Por exemplo, fissuração, né, na madeira é bem importante, é um passo que a gente tem que estar cuidando. Mas então elementos comprimidos ali estão presentes, né, em diversas situações dentro das nossas estruturas. Então essa compressão, ela não vai acontecer sempre bonitinha ali. Então não vai acontecer sempre, estou apertando ali o pilar bem certinho ali, ele vai estar resistindo. Existe essa situação onde eu estou comprimindo, por exemplo, o meu pilar, vou usar o pilar como exemplo. Então eu estou apertando aqui meu pilar exatamente no meio, então ele vai estar resistindo completamente ali, perfeitamente como é para ele estar resistindo. Estou colocando uma flechinha aqui no meio, né? E estou
comprimindo ele nessa direção, mas eu posso então estar trabalhando com uma compressão descentralizada. Como que vai acontecer isso? Então eu tenho uma peça aqui em cima desse meu pilar, por exemplo, estou olhando de cima ele, e eu posso ter então uma situação onde essa peça que vai estar sendo colocada sobre ele vai estar exercendo uma carga não exatamente sobre meio, fazendo uma compressão simples ali para gente. Ela vai estar sendo colocada, a força principal dela vai estar sendo colocada aqui nesse ponto, por exemplo. Então vamos imaginar o que vai estar acontecendo. Se eu apertar esse pilar aqui exatamente no meio, ele vai estar resistindo somente à compressão. Agora, se eu aplicar uma carga um pouquinho do ladinho dele, o que vai acontecer? Ele vai meio que entortar, né? Ele vai tender ali a deformar um pouquinho, fazendo basicamente isso. Então eu estou apertando o meu pilar aqui em cima. O que vai acontecer se eu estiver colocando essa carga descentralizada? Vou ter mais ou menos essa característica aqui do meu pilar. Ele vai acabar deformando, né? Vai ter um sistema ali de carregamento lateral que vai estar fornecendo para mim um esforço de flexo-compressão, onde eu vou ter a flexão acontecendo ali no meu pilar, então ele vai estar fletindo, né, na verdade, vai estar deformando ali dessa maneira, e eu vou ter então um tipo de esforço um pouco diferente. Ele vai estar resistindo ainda à compressão que está sendo aplicada sobre ele, mas ele vai ter que resistir também a esse esforço, né, de deformação ali que a gente vai estar inserindo sobre a nossa estrutura. Então a gente tem que pensar nesse aspecto também construtivo ali, quando a gente está pensando para ou evitar ao máximo, né, esse tipo de carga ali que pode estar sendo aplicado sobre o meu sistema, ou porque eu compreenda pelo menos essa situação, né, que vai estar acontecendo ali, e eu consiga trabalhar da melhor maneira possível dentro dessas condições. Então, para que a gente consiga compreender essas condições ali que vão estar sendo aplicadas, a gente tem alguns índices ali que vão estar indicando para a gente o que a gente precisa, né, ter com relação aos cuidados que a gente vai estar adotando. Então, a gente vai definir primeiro, vai estar acontecendo só compressão simples ou flexo-compressão? Beleza, definir qual das duas situações. Agora eu vou partir então para os cálculos ali, por exemplo, do índice de SBOTs, para a gente estar verificando quais são as próximas etapas, né, que a gente precisa estar adotando. Se eu vou ter que considerar alguns fatores com relação à finura ali do meu pilar ou não. Então, a SBOTs ela vai estar dizendo exatamente isso. Ela vai estar indicando basicamente a proporção que eu vou ter entre a seção transversal, então o corte ali que a gente vai ter, né? Essa seção aqui basicamente, essa seçãozinha aqui que a gente vai ter, que seria o corte, né, transversal, e o seu comprimento total. Então o índice de esbeltez ele vai ser basicamente essa relação. Quanto mais esbelto, mais fino, né, proporcionalmente eu vou ter esse pilar com relação à sua seção transversal. Um pilar menos esbelto vai ter uma seção maior e vai ser mais curtinho basicamente. Então a gente vai estar avaliando essas proporções ali de acordo com o nosso elemento que a gente vai estar utilizando. Então, para calcular esse índice, que a gente vai chamar de lambda, a gente vai estar relacionando o comprimento teórico ali do elemento que a gente vai estar avaliando, dividido pelo raio mínimo de giração, raio de giração mínimo transversal, que parece complicado, mas a gente já vai ver. É bem facinho ali de a gente estar calculando. Eu vou mostrar para vocês como que a gente acha, né, esse valor. E a gente precisa então entender primeiro aqui o nosso comprimento teórico. Ah, professor, mas não é só usar ali o comprimento do pilar, por exemplo, da viga que eu estou analisando? Não necessariamente. Então, dependendo do tipo de fixação que a gente vai ter, o tipo de ligação, né, que a gente vai ter ali na nossa estrutura, vai estar variando esse nosso comprimento teórico. Então, se eu estiver trabalhando com peças engastadas, então o engastamento, né, vai ser aquele tipo de situação onde eu não tenho nem movimentação na horizontal. Então a minha viga aqui ela vai estar bem fixa, né? Com relação a esse pilar aqui, por exemplo, eu estou fixando bem. Eu vou dar um jeito de fixar bem aqui com relação à vertical. Então, por exemplo, colocando aqui uma mão francesa, tanto em cima quanto embaixo. Então eu não consigo, né, mexer na vertical essa minha viga. E como eu coloquei uma mão francesa, se eu for tentar tombar aqui, se eu for tentar fazer isso aqui com essa viga, ela também não vai estar fazendo, porque essa mão francesa vai estar impedindo essa ligação. Então isso aqui vai ser o engaste. O engaste ele vai estar impedindo essas três movimentações, tanto na horizontal quanto na vertical, quanto esse efeito, né, de tombamento aqui que eu vou ter com relação à minha viga.
Então, se eu tiver essas três condições aqui, eu vou trabalhar com o comprimento teórico do meu elemento igual a 2 vezes o comprimento real da minha peça. Então, a gente vai ver que o comprimento teórico vai ser bem maior, né, do que o comprimento real que a gente vai estar utilizando. E se a gente tiver qualquer outro tipo de ligação ali dentro da nossa estrutura, da peça que a gente vai estar avaliando, a gente pode usar como comprimento teórico o próprio comprimento real mesmo. Então não vai fazer muita diferença. Então se eu tiver uma ligação ali, por exemplo, só um apoio, então tem aqui o meu pilar que morre aqui em cima, e eu tenho uma viga que está aqui em cima dele. Então a gente consegue ver que se essa viga aqui for tentar se mover na vertical, ela não consegue, porque ela está fixa aqui no pilar. Ela está fixa aqui no nosso pilar. Mas ela pode se mexer tanto no horizontal, porque eu não fixei aqui. Poderia ter fixado? Poderia. Mas eu não fixei, então ela pode correr aqui horizontalmente. E se ela for tombar, né? Se ela não tiver um outro pilar aqui, por exemplo, se ela for tombar, ela pode tombar livremente. Então eu não tenho aqui essa situação de engastamento. Se eu não tenho engastamento, eu posso considerar aqui o meu comprimento teórico igual ao comprimento real ali do meu elemento. Então aqui outra variável, né, que a gente vai estar avaliando aqui, que vai ser o raio de giração mínimo transversal para calcular o índice de esbeltez, vai estar relacionada aqui com o momento de inércia da nossa seção. Então, para que a gente encontre esse raio aqui de giração mínimo, né, da seção transversal, a gente vai encontrar a relação entre a raiz quadrada do momento de inércia na direção que a gente vai estar avaliando, dividido pela área transversal dessa seção. Então, a área, basicamente, dessa nossa seçãozinha aqui. Então, o momento de inércia, ele vai ser dado por essas equaçõezinhas aqui. Então, por exemplo, vai variar de acordo com a forma, né, dessa minha seção transversal. Então, se eu estou trabalhando com um elemento retangular, ou pode ser um elemento quadrado também, eu vou usar essa equaçãozinha aqui. Agora, se eu for usar uma peça circular, parecida com essa, uma seção transversal ali circular, então um tronco sem trabalho, aqueles troncos mais tronco cerrado, né, que a gente viu lá no comecinho, que não passa por uma serralheria e tudo mais, eu posso estar utilizando essas condições aqui. Então, para calcular o momento de inércia, eu vou usar essa nossa equaçãozinha aqui. Então, vamos lá, só para exemplificar aqui para a gente, né? O que vai estar relacionando, então, aqui o raio de giração mínimo transversal para essa seção aqui? A gente vai calcular, então, o momento de inércia, né? A partir dessa equaçãozinha. Então, base vezes a altura dividido por 12, a altura ao cubo, né? Elevado ao cubo dividido por 12. E a gente vai encontrar, então, o momento de inércia igual a 312.500 centímetros a quarta. Não dá para esquecer que a unidade aqui, né, de momento de inércia é centímetros a quarta. Agora vamos avaliar então para essa outra seçãozinha aqui que está na horizontal, né, que está tombada aqui com relação a essa. Ah, professor, mas não tem que ser igual se a gente tem a mesma seção? Não, não tem que ser igual porque o momento de inércia está relacionado com a estabilidade ali que a gente vai ter do nosso elemento. Então vamos lá, vamos verificar. Então eu vou pegar aqui 50, que agora é a minha base, vezes a altura, né, que é 30. Transformei para centímetros, né? Então a gente vai encontrar um valor de 112.500 centímetros a quarta. Então a gente consegue ver a diferença, né, que a gente vai ter entre aqui os momentos de inércia com a mesma seção transversal, só que posicionando de uma maneira diferente os nossos elementos. Aí vocês começam a perceber por que, por exemplo, que a gente geralmente vai usar as vigas, as viguinhas de madeira, com a seção vertical um pouco maior do que a largura delas, porque a gente vai ter uma estabilidade, né, muito maior, por exemplo, com relação ao momento de inércia que a gente vai estar verificando desses elementos. Então, quando vocês observarem agora as peças, né, as estruturas de madeira, vocês vão ver que geralmente a seção das vigas, a largura é muito menor do que a altura. Isso vale também para os pilares de concreto armado, né, para as vigas de concreto armado, só que é mais difícil, né, a gente está observando. Mas só para vocês entenderem, né, por que a gente faz dessa maneira. E vamos avaliar também aqui para o nosso círculo agora. Então, π vezes o diâmetro ao quadrado a quarta dividido por 64. Então aqui a gente vai ter que o diâmetro vai ser 2 vezes essa dimensão, né, que vai ser o nosso raio. E a gente vai encontrar, então, aplicando dessa equaçãozinha, um momento de inércia igual a 179.049 centímetros a quarta. Então está um intermediário, né, entre essas duas seções, que eu calculei para ter exatamente a mesma área.
Então essas três seções aqui têm a mesma área transversal, mas a gente consegue estar observando então a diferença, né, da estabilidade ali com relação ao momento de inércia que a gente vai estar verificando. Quanto maior o momento de inércia, mais difícil basicamente vai ser de eu tombar essa minha peça, de eu deformar esse meu elemento. Então mais estável, né, a gente vai estar tendo as suas condições. Então com isso a gente já vai conseguir verificar, né, o momento de inércia, a gente já consegue delimitar a área é bem mais fácil, né, para a gente estar calculando. Então a gente consegue o raio de giração mínimo transversal e a gente consegue já estar verificando aqui o nosso índice de esbeltez. Então quando a gente calcula esse índice de esbeltez, a gente pode vir aqui e estar comparando ele com essas classificações aqui. Então para a gente ter, por exemplo, se a gente obtiver um lambda, que é o nosso índice de esbeltez, entre 0 e 40, que vão ser os valores ali que a gente pode estar encontrando, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma peça que vai ser considerada uma peça curta. Então, ao ser considerada uma peça curta, a gente vai ficar bem feliz, porque a gente não precisa estar considerando ali os efeitos da flexão. A gente vai considerar que a nossa peça, independente das condições que estejam sendo aplicadas sobre ela, vai estar sendo exercida somente uma compressão simples, que vai ser aquela situação, por exemplo, se eu tivesse a carga, né, sendo posicionada exatamente no meio ali, então não vai estar fazendo ela não vai estar fletindo ali, né, o nosso pilarzinho, não vai estar deformando ele daquela maneira. Então acaba sendo muito mais fácil ali para a gente estar calculando. Agora, se a gente tiver peças então que vão estar variando ali entre 40 e 80 do índice de esbeltez, o que eu vou ter? Eu vou ter peças medianamente esbeltas, então o valor médio ali basicamente. Então, tanto para essas peças medianamente esbeltas, quanto para as peças esbeltas, que vão ter ali o índice de esbeltez entre 80 e 140, a gente já vai precisar estar calculando ali os nossos elementos a flexo-compressão. Então, a gente vai ter que considerar ali o posicionamento, né, inclinado ou deslocado ali daquelas nossas cargas, para estar verificando. E a gente vai ver, eu vou mostrar aqui para vocês que o cálculo acaba ficando bem mais chato ali para a gente estar fazendo. Então a gente sempre quer, né, na verdade, estar tentando buscar as nossas peças curtas. E existem também então situações onde a gente pode encontrar peças demasiadamente esbeltas, mas o que eu vou estar considerando então, professor? Ela não vai ser considerada ali, a gente não vai calcular também para flexo-compressão? Não, se a gente tem as peças que vão ser demasiadamente esbeltas, a gente não pode estar usando como elemento estrutural. A gente ou vai ter que aumentar a seção transversal dela ou modificar a seção transversal para que a gente consiga adaptar, né, as condições ali que a gente vai estar utilizando dentro desse nosso sistema. Então a gente vai ter que modificar aquela proporção ali que a gente vai ter com relação ao momento de inércia e a área, por exemplo, ou tentar diminuir o comprimento total daquele elemento, colocar um pilar no meio, alguma coisa a gente vai ter que estar fazendo, mas a gente não pode usar peças demasiadamente esbeltas que vão ter um índice de esbeltez maior aqui do que 140. Então, galera, eu só vou fazer um intervalo bem rapidinho, de uns 10 minutinhos, até os 9h55, só para dar uma recuperada aqui no fôlego, bem rapidinho, e a gente já volta, então a gente já continua aqui com o nosso dimensionamento. Então, beleza. Então, acho que dá pra gente ir voltando já. Então, a gente tava comentando, né, com relação às peças comprimidas na madeira. Então, a gente tava vendo ali como que o índice de esbeltez ele pode estar sendo calculado, como que ele pode estar sendo verificado, para que a gente consiga, então, encontrar, né, as informações ali relevantes as proporções que a gente vai ter entre a seção transversal e o comprimento total dessa nossa peça. Então, dentro desse contexto, né, a gente viu que para elementos curtos, então para as peças curtas que a gente conseguia avaliar partindo do índice de esbeltez, a gente vai estar trabalhando somente com a compressão simples, então somente sem trabalhar, né, com essa parte de flexão ali que a gente pode estar verificando. Então, como que a gente vai trabalhar com essa nossa compressão simples? Ela é literalmente simples, então basicamente a gente vai ter aqui a tensão, né, que nada mais é do que a relação entre uma força que vai estar sendo aplicada sobre ela e uma área. Essa é a definição de força que a gente viu lá na última aula. Então a gente vai ter aqui uma força sobre área, que vai estar dando um resultado aqui em, por exemplo, Newton por metro quadrado, quilonewton por metro quadrado,
ou mesmo em MPa, que é a conversão basicamente dos valores ali que a gente vai ter. Inclusive uma conversão, já para a gente estar relembrando, se eu tenho aqui, por exemplo, uma peça de 30 MPa, que a gente encontrou lá pelas tabelas e tal, a gente encontrou a força dela. Para eu converter para kN por centímetro quadrado, o que eu vou ter? Eu vou basicamente estar dividindo esse 30 por 10. Então eu vou encontrar a mesma coisa, 3 kN por centímetro quadrado. Então é importante, né, a gente lembrar dessas conversões ali que a gente pode estar fazendo para conseguir adotar da maneira correta. Mas então aqui, para compressão simples, o que a gente pode estar avaliando, né, com relação a esse sistema? Então, quando a gente tem a compressão simples, desculpa, acontecendo, a gente vai basicamente pegar esse esforço normal. Por que normal? Porque é o esforço que está sendo aplicado aqui na direção longitudinal, que a gente vai chamar de normal. Não é normal, convencional, não. É normal com relação às fibras. Esse normal é diferente do senso comum que a gente vai estar utilizando. Então, esse esforço aqui, basicamente, que a gente vai estar avaliando, dividido pela área, né, dessa seção transversal, aonde ele vai estar sendo aplicado. Então, seja um pilar, seja uma viga, a compressão vai estar simples, né, vai estar acontecendo aqui sobre as nossas peças curtas. E isso aqui vai ter que ser menor, então, do que aquela resistência que a gente estava verificando até as últimas aulas. Então, aquela resistência da madeira que vocês calculam, lá, que vocês verificam, né, partindo das nossas tabelas, ela vai ter que ser maior do que a tensão que vai estar sendo aplicada. E é exatamente isso que a gente vai estar calculando. Vocês podem ver que o cálculo é realmente simples ali para a gente estar fazendo essa verificação. E a gente precisa então encontrar, né, esse valor ali dessa maneira. Só que o cálculo complica um pouquinho só quando a gente pensa nas peças, né? No caso as peças esbeltas ou as peças ali medianamente esbeltas. Por quê? Porque daí a gente já vai ter que considerar agora as peças sujeitas a flexo-compressão. Então ela não tem mais só a compressão simples, ela tem também os esforços ali que vão estar relacionados com o deslocamento, né, dessa carga que vai estar sendo aplicada sobre ela. Então a gente vai ter essas duas equações aqui que são bem simples para a gente estar resolvendo, bem tranquilo, né? Brincando, mas elas são relativamente... elas são assustadoras, mas na verdade elas são mesmo simples. A gente vai ver agora, vou só mostrar para vocês o que a gente está considerando. E a gente vai verificar a pior condição entre essas duas equações. Então vocês podem ver que aqui muda, né, esse coeficiente de um lado para o outro. E é só isso que vai estar mudando entre elas. Então a gente vai ver qual que é a pior situação entre essas duas equaçõezinhas e a gente vai estar adotando então essa pior situação. Então o que essas equações elas vão estar exigindo da gente, o que elas pedem, né, para a gente estar verificando. Então se a gente for avaliar esse primeiro termo aqui da nossa equação é o que? É a tensão normal que está sendo aplicada dividido pela resistência ali que a gente verifica lá a partir das tabelas e tudo mais que eu estava mostrando para vocês. Então, na verdade, esse primeiro termo aqui da equação, se a gente for avaliar, ele está relacionado ali com a própria compressão simples que a gente vai estar avaliando. Então, a gente vai ter a tensão normal que vai estar sendo aplicada, que é essa mesma tensão aqui que a gente calcula desse jeito, dividido pela resistência à compressão lá da nossa madeira de cálculo, já, né, com os parâmetros lá, com os CAMOD e tudo mais, que a gente vai estar verificando. Então, o procedimento aqui é relativamente simples para a gente estar calculando. Só que quando a gente vai agora para os outros termos, aí já modifica um pouco. Por quê? Porque essa aqui vai ser a tensão relativa ao momento de flexão máximo que eu vou estar aplicando no eixo X. E aqui do ladinho eu vou ter a tensão relativa à máxima flexão, né, o momento de flexão máximo que vai estar acontecendo com relação ao meu eixo Y. Então a gente tem alguns outros cálculos ali que a gente precisa estar verificando, né, para tentar essas condições. E o outro fator apenas que a gente vai ter aqui, claro, elas são divididas, né, pela resistência aqui da nossa de cálculo, né, da compressão lá da madeira que a gente já verificou, igual que é o valor que é utilizado ali. Mas então a gente vai ter essas condições esse coeficiente aqui, que é o coeficiente de correção, né, ele vai mudar apenas se ele está multiplicando o termo que relaciona aqui o eixo X ou que relaciona o eixo Y. É somente isso que vai estar mudando entre essas duas equações. Mas o que é esse coeficiente? Então, o que significa esse Km ali para a gente? Ele vai ser um coeficiente de correção que vai ser igual a 0,5 se eu estiver trabalhando com uma seção retangular. Então, quaisquer que sejam as dimensões
que eu for estar trabalhando, se for um retangular assim, se for um retangular assim, se for maior, se for um retangular grandão, tanto faz. Eu vou estar usando igual a 0,5. Aqui o quadrado também se enquadra. O quadrado se enquadra é legal, né? Mas o quadrado se encaixa aqui também nessa classificação. O quadrado é um retângulo também. Então a gente vai ter o fator igual a 0,5. Ou se não for retangular, a gente vai usar o fator igual a 1 em todas as situações. Então a gente não precisaria fazer os dois cálculos, por exemplo, se isso aqui for circular, porque eu vou estar multiplicando por 1 as duas vezes e vai dar o mesmo resultado. Então a gente tem essas considerações ali para a gente estar fazendo. Mas e como então que eu vou encontrar essa tensão máxima de fricção com relação aos meus dois eixos? A gente vai encontrar dessa forma aqui, que eu vou passar bem brevemente para vocês, né, para vocês conseguirem ver de onde que surgem esses valores ali, o que que vocês precisam, né, estar atentos quando for estar considerando essas informações ali, para a gente ter, então, para a gente conseguir, né, padronizar pelo menos ali uma sequência do que a gente pode estar fazendo de verificação ou o que a gente não precisa estar verificando. Então, para encontrar essas tensões máximas, a gente vai estar utilizando essa equaçãozinha aqui. Então vamos avaliar o que é essa equação agora, ela vai estar pedindo da gente. Ela vai estar dizendo para a gente que a gente precisa fazer uma relação aqui entre o momento fletor que a gente vai estar avaliando na direção de estudo e o módulo de resistência plástico. Então vamos por partes aqui. O que vai ser esse momento na direção estudada que a gente vai estar avaliando? Então toda a peça, né, toda a seção transversal que a gente vai ter aqui duas direções principais. Então a gente sempre está olhando o plano ali, né? E a gente vai ter direção X e direção Y. O que a gente vai estar relacionando agora é o momento de giro, né, que vai estar acontecendo em cada uma dessas seções. Então quando eu faço lá o dimensionamento, aquele dimensionamento que vocês veem lá em resistência dos materiais, então que vocês calculam nas vigas. Ah, se eu tenho tantas cargas colocadas ali na viga, vai gerar um momento fletor e não sei o que, e não sei o que. Então é tudo isso lá que vocês calculam lá que vai ser aplicado aqui. Então suponha, né, que isso aqui seja um pilar em T e eu estou colocando uma viga aqui sobre ele. Quando eu colocar essa viga, ela vai estar exercendo algum tipo de esforço. Então se eu colocar a viga está vindo aqui de baixo, então está nesse comprimento aqui, por exemplo. Se eu colocar a viga nessa situação e ela estiver exercendo algum momento fletor, o momento fletor vai estar fazendo esse movimento aqui, né? Ele vai estar empurrando aqui o meu pilar desse lado aqui. Então ele está fazendo nessa curvatura ali, empurrando o meu pilar lá para baixo. Está tentando tombar ele lá para baixo. Daí o pilar vai ter a reação lá e tudo mais, que vocês também aprendem a calcular lá em resistência dos materiais. Mas então a gente vai ter essa situação, mas o importante é que a gente compreenda que daí o giro, né, ele vai estar acontecendo com relação ao meu eixo X. O eixo X vai ser esse aqui, né? Esse aqui vai ser o meu eixo Y. Mas então a gente está girando, vai estar tentando girar o nosso pilar com relação ao seu eixo X. E é esse o fator que a gente vai estar considerando. Por exemplo, se eu quiser um momento na direção X ou se eu quiser na direção Y. Agora vamos imaginar aqui outra situação. Se eu tiver agora uma viga que está vindo aqui de lado, está sendo posicionada sobre o meu pilar. Então a viguinha está vindo daqui. O que ela vai fazer então se ela estiver jogando o momento fletor? Ela vai tentar girar em torno desse eixo aqui, que vai ser o nosso eixo Y lá que eu tinha delimitado. Então eu vou ter essa configuração aqui, né, sendo apresentada. Eu vou tentar fazer esse tipo de esforço ali dentro dessa situação. Então é isso que a gente vai estar avaliando, né? Esses momentos fletores que vão estar sendo posicionados. Por que esses? Porque pode ser que eu tenha tanto essa viga horizontal, quanto eu tenha essa viga vertical aqui também. Então eu vou ter tanto esse momento aqui, quanto esse outro momento aqui de giro, com essas duas vigas, né, que eu vou estar posicionando sobre o mesmo pilar. Então suponhamos que esse aqui seja um pilar de canto, eu vou ter essas duas condições aqui, por exemplo, que vão estar acontecendo. Então beleza, o momento ali que a gente vai delimitar vai estar relacionado com isso, que vai estar relacionado com aquele esforço lá. Então é só a gente encontrar o valor, né, e estar utilizando esse valor ali dentro dessa situação. E agora esse outro fator, esse módulo de resistência plástico, está relacionado com o que? Ele vai estar relacionado, então, vai estar transformando, né, uma relação entre o momento de inércia da seção que eu vou estar avaliando, o momento de inércia aquele que a gente que eu mostrei ali como que a gente verifica,
que vai estar relacionando uma equação, né, para cada situação que a gente vai estar avaliando. Ah, se for um t aqui, professor. Se for um t complica um pouco, porque a gente vai ter que calcular o momento de inércia desse t, vai ter que calcular o desse retângulo, depois o desse aqui de cima, e vai ter que fazer uma relação, né, uma transformação. Então o momento de inércia vai dar mais ou menos aqui, mas a gente vai ter que calcular lá tudo bem certinho. E a gente vai estar relacionando esse momento de inércia, então, com a distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida. Então, dependendo da situação aqui que eu vou estar calculando, dependendo do eixo, né, que eu vou estar verificando, eu vou ter uma distância diferente. Qual que vai ser a minha distância, por exemplo, se eu estiver avaliando aqui com relação ao eixo X? Então, eu vou pegar esse meu ponto aqui, que vai ser o local, né, do centro de gravidade, e vou encontrar a fibra mais comprimida. Qual que vai ser a fibra mais comprimida? Vai ser a fibra mais de cima, porque a gente lembra lá da flexocompressão, né, que a gente sempre vai ter aqui. Na viga é mais fácil de mostrar. Por quê? Porque a gente vai ter a flexocompressão, então eu tenho uma carga aqui em cima. Então a parte de baixo aqui da nossa viga vai ser tracionada e a parte de cima comprimida. Então a gente vai trabalhar dessa mesma maneira. Aqui na parte de cima vai ser comprimida e aqui na parte de baixo a gente vai estar sofrendo o efeito de tração. Por quê? Porque em cima, né, a gente está esmagando, então o momento fletor aqui está tendendo a esmagar, né, o nosso elemento, e na parte de baixo aqui ele está puxando o nosso pilar. Então a gente vai ter esse efeito ali sendo considerado. E o que é interessante para a gente é essa distância aqui do centro de gravidade até a nossa fibra, até o último espaço que a gente vai ter. Então basicamente essa distância ali. Então deixa eu só mostrar aqui um exemplozinho para vocês de como que a gente calcula, né, esse WC, que vai ser ali o nosso módulo de resistência plástica, eu sempre esqueço esse nome. Então vamos lá. Então aqui para essa seçãozinha, o que, que a gente vai ter? A gente tem um retângulo aqui, né, que está sendo apresentado. Eu quero calcular o módulo plástico aqui com relação a esse eixo aqui. Então está girando aqui, vamos supor que está girando com relação ao meu eixo X. O que, que a gente vai ter então? A gente vai calcular o momento de inércia com relação a esse eixo. Então aqui vai ser a minha base, aqui vai ser a minha altura. Então a base é 6 vezes a altura é 30 elevado ao cubo, porque é da equação, dividido por 12. A gente vai encontrar então o momento de inércia de 13.500 centímetros a quarta. Beleza, encontrei o primeiro fator aqui. Agora eu preciso encontrar somente essa altura, que é a distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida. Qual que vai ser? Se o meu centro de gravidade é um retângulo, né, então meu centro de gravidade vai ser exatamente aqui no meio, a distância da fibra mais comprimida, que vai estar aqui em cima, vai ser exatamente metade, né, dessa distância. Se o centro de gravidade está exatamente no meio, então essa distância aqui vai ser de 15 centímetros. Então é exatamente isso. Só vou pegar agora esses valores, né, fazer essa relaçãozinha, dividir o 13.500 por 15 centímetros e vou encontrar então que o valor aqui de módulo de resistência plástico vai ser igual a 900 centímetros ao cubo. Então essa vai ser a informação que eu vou estar utilizando lá para promover os cálculos, né, da tensão relativa ao momento fletor que a gente vai estar considerando, né, que a gente vai estar utilizando aqui para encontrar então esses valores e colocar nessa equação. Então é somente essa sequência ali que a gente vai fazendo, né, de verificação para encontrar os esforços que vão estar sendo aplicados sobre a nossa estrutura. Então um procedimento ali que parece bem complicado, mas é um passo a passo que se a gente for fazendo é relativamente tranquilo. Não que seja fácil, mas a gente consegue estar fazendo sem grandes problemas, por exemplo. Então, dentro desse contexto ainda, a gente vai estar, vou retomar aqui algumas questõezinhas ali das ligações, né, das emendas, na verdade. Aqui não seriam ligações propriamente ditas, porque as ligações a gente trabalha entre diferentes situações. Então, por exemplo, ligar um pilar com uma viga, a gente está trabalhando com uma ligação. Aqui a gente vai estar trabalhando com emendas. Então, as emendas, quando a gente pensa ali na utilização de madeira, elas vão estar bastante relacionadas com a parte de compressão, porque a gente tem que manter, né, os nossos elementos unidos. Então, se a gente está transformando aqui, a gente precisa colocar uma viga, por exemplo. E essa viga aqui ela tem 12 metros de comprimento, mas o meu vão inteiro ele tem 20 metros de comprimento. Então eu preciso estar juntando, né, duas vigas aqui para que ela consiga vencer esse nosso vão. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando alguns tipos de emendas aqui, né, que a gente pode estar configurando. Então a gente pode estar utilizando tanto talas aqui, talas laterais, então são literalmente chapinhas aqui que são colocadas na lateral, né, tanto acima ou abaixo.
chapinhas não tão finas, agora a gente pode dimensionar, né, de acordo com as suas características, e a gente atravessa pinos, então parafusos aqui entre essas chapinhas para manter ligados aqui os nossos elementos, né, para que a gente consiga fixar de uma maneira mais eficiente esse nosso sistema. Existe também outro tipo de fixação que vai ser feito, que pode ser feito ligando aqui, basicamente colocando um pino central, né, entre os nossos elementos, mas ele acaba sendo bastante frágil, então nem sempre é utilizado dessa maneira. Mas existe, é importante que a gente saiba, né, que a gente conheça esse tipo de sistema. Então é aberto aqui, na verdade nunca vai ser um só pino, mas então são abertos aqui buracos, né, dentro aqui da peça que a gente está tentando ligar, dos dois lados, e é fixado então um pino aqui dentro. É fixado com rosca, com alguma coisa nesse sentido, e depois esse pino é encaixado aqui nessa outra peça ali que a gente vai estar tentando ligar, que também passou por um processo de fissura, de furação já. Então a gente vai fazer a ligação mais ou menos nesse sentido. A gente tem também aqui que as ligações, né, elas sempre vão ter que estar resistindo ao efeito de flambagem. O que é esse efeito de flambagem? Então seria como se eu estivesse colocando uma carga aqui em cima e está tentando separar. Então eu tenho a ligação aqui nesses dois elementos e vou tentar fazer isso, né? Então a ligação que eu vou estar colocando vai ter que resistir a esse efeito, ela vai ter que aguentar, vai ter que manter a minha estrutura dessa maneira. Então esse é o efeito de flambagem ali que a gente pode estar dimensionando. E a ligação que a gente vai conseguir dimensionar, elas podem estar sendo dimensionadas com peças que vão estar sendo feitas de ligação ali por contato, onde a gente vai ter a transferência, né, dos esforços aqui acontecendo literalmente pelo contato entre os elementos que eu vou estar ligando, então eles estão bem coladinhos ali um no outro. E, por exemplo, no caso da compressão, um vai estar empurrando o outro e as talas aqui só vão estar servindo para manter eles na posição correta, né, para ele não desviar ali, por exemplo. Mas a compressão vai estar sendo empurrada aqui entre um elemento e outro, então eu vou estar fazendo esse esforço ali. E eu posso também estar trabalhando com um tipo de ligação, com um tipo de emenda ali, que vai ser sem contato. Então seria como se eu tivesse, por exemplo, tá trabalhando aqui com um espaçamento entre essas duas condições, entre esses dois elementos que eu vou estar ligando. Então quem vai estar transferindo todos os esforços, já que eles não estão em contato, já que eles não estão ligados aqui no meio, né? Eles não estão se encostando, seriam somente as minhas talas de ligação, então somente o elemento de ligação que eu vou estar utilizando. Então é uma condição diferente ali, né, que a gente pode estar avaliando, que a gente pode estar dimensionando, quando a gente pensa, né, nessa questão ali de emenda que a gente pode estar realizando. E a gente tem também as condições mínimas aqui de dimensões, né, das talas que a gente pode estar utilizando. Então aqui esses pedacinhos, né, essas chapinhas que são coladas em cima do nosso material, elas têm que obedecer algumas condições mínimas, principalmente se elas estiverem longe, né, dos nossos apoios, ali quando a gente estiver longe da resistência de contraventamento, que são aqueles elementos de travamento ali que a gente trabalha, né, para estar resistindo aos esforços de deslocamento. Então a gente tem aqui essas condições que têm que estar sendo adotadas de dimensionamento dessas talinhas. Então essas talas ali elas vão servir tanto para estar emendando elementos na diagonal, então ali os banzos, por exemplo, lá que a gente viu nas treliças de telhado, como por exemplo também vigas. Em pilares isso é bem mais raro porque os esforços que ocorrem sobre os pilares são um pouco diferentes, então até pode estar sendo feito. Até pode, mas é um cálculo bem difícil que, né, não o cálculo em si é difícil, né, mas é difícil a situação estar acontecendo porque a gente acaba tendo esforços demasiados ali que provavelmente a ligação não vai estar aguentando. Então a gente evita estar usando esse tipo de ligação, esse tipo de emenda ali em pilares. Mas em vigas acaba sendo bem convencional a gente estar utilizando. Por quê? Porque as vigas elas são elementos ali que são posicionados no horizontal que vão estar resistindo a alguns tipos diferentes de esforços. Como assim? Elas vão estar resistindo então esforços de momento fletor, que vão ser gerados aqui pelas cargas verticais, né, que vão estar sendo aplicadas sobre elas, e pelas cargas normais, então aqui que estão nesse sentido, né, que vão estar sendo aplicadas também. Elas vão estar sofrendo efeitos aqui de esforço cortante. Então aquele esforço que eu comentei já com vocês, que está literalmente tentando cortar, tentando cisalhar aqui o nosso elemento, que acontece principalmente próximo ali das regiões de apoio, né, que vai estar sendo realizado. E elas também vão ter alguns efeitos de flechas, então
A flecha é basicamente aquela envergadura que a gente vai ter relativa aqui aos esforços verticais que estão sendo aplicados sobre a nossa viga. Então essa deformação aqui, quanto que abaixou, na verdade, a gente chama de flecha. E é literalmente a medida. Então a gente vai medir aqui. O quanto que abaixou essa distância aqui, quanto que deformou a minha viga. Vai ser o quanto que eu vou dizer que tem de flecha ali, por exemplo. É uma medida que é feita em laje também. Então quando você está fazendo a concretagem de uma laje, você mede a flecha ali do quanto que deformou, né, aquela tua estrutura. Então, de uma maneira geral, as vigas que a gente vai estar trabalhando, elas vão estar sujeitas a um esforço ali de flexo-compressão e flexo-tração. Então, quando a gente tem o esforço aqui acontecendo sobre a nossa estrutura, então vamos pegar aqui, por exemplo, a gente tem, né, as cargas aqui que vão estar gerando esse momento fletor depois, e a gente vai ter uma região tracionada aqui na parte de baixo e uma região comprimida aqui na parte de cima. Então a gente vai ter ambos os esforços acontecendo ali sobre a nossa estrutura. Quando a gente tem vigas, principalmente vigas estruturais que a gente vai estar trabalhando, a gente vai ter essas duas situações acontecendo sobre os nossos elementos. Então é importante, né, a gente conhecer esses esforços normais ali que vão estar resultando da flexão pura simples que pode estar acontecendo sobre a nossa estrutura. Depois ela vai estar sujeita aos esforços cortantes lá perto das regiões dos apoios, com certeza. Mas o importante no meio, principalmente aqui da nossa viga, então nessa região central, é que ela vai estar sujeita tanto a esforços de compressão quanto a esforços de tração. Aqui eu trouxe de exemplo, né, só para mostrar para vocês que, por exemplo, se eu tiver uma situação diferente, então eu estou de alguma forma comprimindo aqui os meus pilares, estou gerando um momento fletor negativo. O que vai estar acontecendo? A situação aqui inverteu, eu não estou mais considerando a carga vertical aqui em cima, estou considerando só esse efeito. Então, da mesma maneira que eu vou estar aqui comprimindo na parte de cima e tracionando na parte de baixo, a situação vai estar invertida aqui. Então, eu estou esmagando aqui agora a parte de baixo, né? E estou tracionando a parte de cima. Só que isso aqui é uma situação bem específica que a gente vai estar avaliando. O principal que a gente precisa entender das vigas é isso aqui, que ela pode estar sujeita tanto a efeito de tração quanto de compressão na mesma seção transversal. E nas regiões próximas dos apoios, né, então quando a gente tem aqui a diferença de tensões acontecendo, então a gente tem a reação de apoio e as cargas verticais sendo aplicadas, quanto maior for essa diferença entre as cargas que vão estar sendo aplicadas ali, maior vai ser o esforço cortante atuante sobre a minha seção, então maior vai ser esse efeito, né, de corte, esse efeito de cisalhamento que eu vou ter também. Por isso que a gente não tem na região central, porque na região central eu só tenho cargas verticais aqui de cima para baixo, eu não tenho as reações de apoio acontecendo, então eu não tenho essa diferença, né, de tensões que vai estar acontecendo. Então por isso que aqui eu tenho flexão simples, é só esse efeito de tração e compressão, e aqui nos próximos dos apoios eu vou ter um efeito de esforço cortante acontecendo. E as flechas, né, como eu falei para vocês, elas vão estar relacionadas com essa deformação aqui que pode estar acontecendo, que vai variar de acordo com o tipo, né, de fixação que eu vou estar fazendo, se é apoio simples, se é engastamento e tudo mais. Então a gente tem várias condições que podem estar sendo avaliadas, mas é importante a gente observar, por exemplo, em uma situação de balanço, o que vai estar acontecendo? Então o balanço acontece quando eu tenho uma fixação apenas, geralmente o engaste, e ao outro lado aqui da viga, né, está sem apoio nenhum, então ele está flutuando, ele está em balanço literalmente. Então o que vai acontecer com uma viga em balanço, uma laje em balanço, por exemplo? Então vamos avaliar aqui. Aqui eu tenho a minha viga, aqui está o pilar, né? Aqui está a minha viga. Então eu tenho um esforço aqui que está sendo aplicado dessa maneira. Então o que vai estar acontecendo agora? Essa viga ela vai estar tendendo, né, a ir um pouquinho para baixo, então ela vai estar tendendo a fazer essa deformação aqui. Claro que estou exagerando aqui, né? Mas então ela vai tender a fazer esse movimento. E ao fazer esse movimento, o que vai estar acontecendo, né? Então vamos separar aqui essa viguinha, vamos desenhar aqui a linha neutra dela para ver o que vai estar acontecendo. Então essa parte de baixo, né, vocês vão concordar aqui comigo, que embora eu tenha exagerado bastante, mas ela vai estar tendendo, né, a comprimir. Então a gente vai ver que mais ou menos esse efeito vai estar acontecendo, ela vai estar tentando diminuir de tamanho ali na parte de baixo para absorver essa deformação. Então vai estar fazendo um efeito de compressão ali na parte de baixo.
Da mesma maneira aqui na parte de cima, ela vai estar tentando expandir, né? Então ela vai estar tentando aqui enlargar, vai estar tentando aumentar a sua dimensão. Então ela vai estar tracionando, ela vai estar esticando ali na parte de cima. Então quando a gente tem uma situação de balanço acontecendo nas nossas estruturas, a gente consegue, né, estar verificando que a situação se inverte com relação à flexão simples que a gente estava verificando aqui nessa condição. Aqui na parte de baixo agora a gente vai ter, abaixo da linha neutra a gente vai ter uma compressão e na parte de cima a gente vai ter uma tração. Situação inversa, né, o que a gente verifica para o método convencional, a gente tem a carga vertical ali sendo aplicada, que é a situação mais usual que vai estar acontecendo em 90% dos casos. Mas é importante que a gente conheça, né, os esforços que acontecem ali na situação de balanço para a gente saber trabalhar, né, sobre eles, trabalhar junto com eles. Então aqui agora a gente vou mostrar só para vocês basicamente, né, um esforço aqui que pode estar sendo aplicado sobre a nossa estrutura, que é a flexão, né, que é basicamente aquilo ali que a gente estava observando no slide anterior, só que eu vou estar explicando agora um pouquinho mais detalhado para vocês. Então o que acontece, né, quando a gente tem as cargas aqui posicionadas na vertical sobre o nosso elemento? A gente vai ter esse efeito aqui de deformação, né, que vai estar formando a flecha aqui para a gente e tudo mais. Ao estar formando essa flecha, o que vai estar fazendo? A gente vai estar tentando esticar essa parte de baixo e vai estar tentando comprimir a parte de cima para absorver, né, essa deformação propriamente dita. Então essa deformação ali que vai estar sendo realizada, ela vai estar tentando comprimir a parte de cima da nossa viga e vai estar tentando tracionar a nossa parte de baixo. E é exatamente isso que vai estar acontecendo quando a gente tiver essa situação de flexão. E a gente vai chamar de flexão pura, simples, quando a gente tiver essa região central, longe dos nossos apoios. E aqui a gente já vai ter uma situação diferente, onde a gente vai ter o esforço cortante, né, relacionado aqui com os apoios que eu estava comentando com vocês. Então a gente tem essas condições, né, que tem que estar sendo verificadas ali de acordo com o tipo de esforço, mas é importante que vocês lembrem que as vigas elas vão estar sujeitas a esses tipos de esforços de flexão que vão resultar ali em uma região comprimida e em uma região tracionada do meu elemento. Então aqui quando a gente tiver os esforços de flexão, a gente pode ter a flexão simples reta, onde a gente vai estar considerando ali que os planos de ação, né, das cargas ali que vão estar sendo realizadas sobre a minha estrutura vão estar coincidindo com os eixos principais, então vai estar bem certinho ali no centro, por exemplo, tanto na vertical quanto na horizontal da seção transversal que eu vou estar avaliando. A gente vai ter uma seção oblíqua, onde a gente vai estar considerando que o efeito desses esforços que vai estar sendo aplicado ali, então essa carga vertical, né, que eu estou colocando, ela vai estar exercendo um efeito deslocado ali para mim. Então, por exemplo, seria abaixo dessa região de linha neutra aqui, então formaria o esforço, né, resultante seria a linha neutra seria posicionada aqui, por exemplo, então o negócio ficaria basicamente uma loucura ali para a gente calcular. E a gente vai ter a flexão composta ainda, que vai ser quando a gente tem ali sobre a nossa estrutura, a gente vai ter tanto o efeito de flexão quanto o esforço normal acontecendo. Então a gente vai ter essas cargas verticais que vão estar resultando nesses efeitos aqui para a gente, e a gente teria também mais uma carga, por exemplo, isolada, né, desses esforços verticais, de compressão ou tração aqui posicionada, né, na direção normal da nossa estrutura. Então aqui vai ser um esforço composto, uma flexão composta que pode estar acontecendo sobre a nossa estrutura, que vai ficar um negócio relativamente mais complexo ali para a gente estar dimensionando. Então aqui a gente vai verificar agora outro fator ali de comprimento teórico para a gente estar utilizando. É um pouco diferente daquele comprimento teórico que a gente usa para fazer o cálculo das SBUTs, né, da nossa estrutura, mas a gente precisa também dessa informação aqui, que vai ser o que então? Então quando a gente estiver fazendo o dimensionamento, né, com o critério de cálculo ali para encontrar os valores da distância da nossa viga, a gente vai levar em consideração esses dois critérios, essas duas considerações. A gente vai pegar o menor valor entre a distância dos eixos aqui de apoio da nossa viga, então essa distância aqui vale zero, ou a distância entre as bordas internas dos apoios somado com a altura da seção transversal aqui
na região do mediano do elemento, desde que não seja superior a 10 centímetros. Nossa, professor, como assim? Então a gente vai pegar ou o valor do L0, que vai até metade aqui dos nossos pilares, ou a gente vai pegar esse comprimento L', que vai até as faces aqui dos nossos pilares, somados do quê? Somados dessa altura aqui da nossa viga, então a altura em H. Então a gente vai pegar L' mais H, ou se o valor de H aqui, se a altura for maior do que 10 centímetros, a gente vai pegar L' mais 10. Então a gente vai pegar o menor valor entre essas duas condições ali que a gente vai estar utilizando para encontrar o nosso comprimento teórico, que vai ser aplicado depois ali para a gente estar calculando, né, os outros fatores ali, por exemplo aqui, para estar calculando esse comprimento longitudinal, né, que a gente vai estar avaliando também. Então aqui só para mostrar para vocês como que é feito o cálculo lá para a flexão simples reta, que a gente já fez alguma verificação, eu já mostrei ele para vocês, né? Só que aqui pode estar sendo aplicado também para tração agora. Então agora, como a gente verificou ali que pode estar acontecendo tanto efeito de compressão quanto tração em uma viga, por exemplo, nas duas faces ali, a gente precisa dimensionar a nossa viga para que ela resista, para que ela consiga resistir basicamente a esses dois esforços. Então a gente vai fazer agora a verificação que eu mostrei para vocês que era só para compressão, vai estar servindo agora para tração também. E como que vai ser feito isso? Usando a mesma metodologia de cálculo. Então a gente vai calcular lá os momentos fletores, né, que vão estar acontecendo sobre a viga e vai estar dividindo então pelos módulos aqui de resistência de compressão, se for a gente vai avaliando a tensão de compressão, ou se for o de tração, né, caso a gente esteja avaliando a tração. Então essas tensões que a gente vai estar obtendo, elas têm que ser inferiores à resistência à compressão e à resistência à tração da nossa madeira. Então é só isso que a gente vai estar verificando, é isso, né, que a gente precisa estar avaliando ali de acordo com as nossas necessidades. Só que ainda, beleza, eu vou lá e dimensiono, né, aquelas seções ali. Como que eu vou dimensionar uma seção, professor? Então, se eu calculo ali que o meu esforço, por exemplo, o meu esforço lá vamos pegar aqui uma compressão simples. O que que vai ser a tensão? Vai ser a força que está sendo aplicada sobre uma área. Então essa força, né, que está sendo aplicada sobre o meu elemento, eu não consigo modificar. Ela surgiu ali de acordo com alguma necessidade e aquilo ali que vai estar atuando sobre a minha estrutura. Então se eu verifiquei, por exemplo, que essa tensão aqui é maior do que a minha resistência da madeira, então o meu FR lá, de compressão, o que eu posso estar fazendo? Se é a resistência da madeira, eu também não consigo estar modificando, eu não consigo mudar, né, a madeira ali que eu vou estar utilizando. Eu delimitei, já eu quero usar aquela peça de madeira. O que eu posso estar fazendo então? Eu posso estar aumentando a área transversal da minha seção. Por quê? Porque se eu aumento a área da minha seção transversal, então se eu tinha uma seção de 5 por 10, eu coloco ali uma de 6 por 10, eu aumentei de 50 centímetros quadrados para 60 centímetros quadrados. E o que vai mudar ao fazer isso? Então se eu aumento a área aqui que está no meu divisor, né, que está dividindo a minha força, quanto mais eu aumento a minha área, menor vai ser a tensão que eu vou estar colocando. Então, quanto mais eu aumentar, mais eu vou diminuir essa tensão aqui, até que ela fique inferior, né, à minha resistência ali da madeira. Então, eu posso adaptando dessa forma, é assim que eu vou estar calculando a área da seção transversal que eu vou estar utilizando na minha estrutura. Então, é basicamente essa verificação, né, que a gente vai estar fazendo dentro aí dos nossos elementos para encontrar essas informações ali mais relevantes, né, com relação à nossa estrutura. Então, dentro dessas condições, a gente pode estar avaliando o nosso sistema, né, para estar dimensionando efetivamente ali a seção transversal da peça que a gente vai estar utilizando para depois ir lá e verificar, por exemplo, eu preciso lá, daí eu vou lá no material de construção e verifico quais são as dimensões ali que eu preciso estar utilizando, que eu posso comprar. Então, para vigas e para peças principais ali de dimensionamento, pilares, por exemplo, a gente vai ter algumas limitações que são estabelecidas para a gente com relação à área dessa seção transversal e a sua espessura também. Então, a gente vai encontrar aqui pela norma, pela 7188, lá que a gente vai estar verificando, que a gente tem que ter de seção dos nossos elementos estruturais pelo menos 50 centímetros quadrados de área transversal e 5 centímetros de espessura. Então a gente tem aqui as condições pré-estabelecidas
para a gente poder utilizar ali elementos estruturais, né? Elementos estruturais principais quando a gente for estar considerando peças de madeira. Então, embora a gente consiga calcular aqui, por exemplo, a área, né, da nossa seção, a gente pode precisa, na verdade, estar respeitando essas condições aqui de utilização. A gente também tem uma outra condição aqui, quando as peças forem ainda principais, né, quando forem as peças de dimensionamento da estrutura ali, propriamente dita, mas forem peças múltiplas. Então eu estou fazendo uma composição, estou colocando, por exemplo, duas seções juntas aqui, né, de elementos. Então estou somando ali, colocando duas peças coladas, unidas de alguma certa maneira, com parafusos ou alguma coisa nesse sentido. Então eu vou ter que respeitar as condições de que cada uma dessas peças aqui vai ter que ter pelo menos 35 centímetros quadrados de área transversal e elas vão ter que ter pelo menos uma espessura mínima aqui de 25 milímetros ou 2,5 centímetros, que vai chegar aqui no 5, né, no total. Então, quando eu for fazer uma composição de peças, eu preciso estar trabalhando dessa maneira. Por que eu faria uma composição de peças? Porque pode ser que a área que eu calculei aqui para estar resistindo, né, a essa tensão ali, para estar diminuindo essa tensão, seja superior ao que eu consiga com um elemento só. Então eu vou colocar dois elementos e vou estar aumentando essa área ali para estar resistindo à força, né, que eu estou colocando. Então eu posso estar trabalhando aqui nessa condição também. Se for uma condição então de peças secundárias, então só peças de ligação ali, então peças temporárias, né, que eu vou estar utilizando. Eu posso estar usando elementos com 18 centímetros quadrados e espessura de 2,5. E se for fazer uma composição de elementos secundários, posso estar usando 18 centímetros de área total e 1,8 centímetros de altura em cada uma dessas pecinhas que eu vou estar utilizando. Então eu consigo, né, se eu respeitar essas condições, fazer o dimensionamento da minha estrutura. Por exemplo, vamos pegar aqui. Se eu sei que, por exemplo, a resistência aqui da minha madeira vai ser o quê? Vamos pegar aqui então 10 kN por centímetro quadrado. Essa resistência vai ser o meu FC0D lá que eu tenho da madeira, 10 kN por centímetro quadrado. Quanto de... Eu sei, por exemplo, que eu estou aplicando então uma força aqui, que está chegando na minha estrutura, então na seção transversal, vai ser uma força de quanto? Vamos pegar aqui então 150 kN. Qual vai ser a área que eu preciso colocar, que eu preciso dimensionar da seção transversal para estar resistindo a essa força com essa madeira aqui que eu vou estar utilizando, que fornece essas condições para mim? Então o que a gente vai fazer? Eu preciso que a tensão seja inferior ao meu FC0D, né, que eu vou estar calculando ali, que é esse valor que eu fui informado. E a tensão ela vai ser o quê? Ela vai ser a força dividido pela área. Então isso aqui tem que ser inferior ao meu FC0D. Então se eu tenho aqui que 150 dividido pela área tem que ser inferior a 10 kN por centímetro quadrado, eu posso pegar então, puxar aqui para baixo, que a minha área vai ser igual a 150 dividido por 10. Tem que ser, na verdade, a área tem que ser maior do que isso, né? Tem que ser maior do que isso. Então a minha área tem que ser um valor maior do que 15 centímetros quadrados. Então qualquer valor que eu encontrar, né, acima de 15 centímetros quadrados vai estar atendendo às minhas condições. Ah, então posso usar 20 centímetros quadrados, por exemplo, professor, para resistir a essa minha estrutura, a esse esforço que eu vou estar aplicando? Eu não posso porque eu preciso usar pelo menos 50 centímetros quadrados. Então não posso esquecer que eu tenho que respeitar essas condições aqui. Mas então beleza, encontrei lá que eu vou usar 50 centímetros quadrados. Como que eu posso estar compondo isso? Posso usar, por exemplo, uma estrutura de 5 por 10 centímetros, delimitado dessa forma. Posso usar também, sei lá, alguma coisa 5 por 10 ou 15 por 4, que vai dar... 15 por 4 não dá também. Mas eu posso fazer qualquer composição ali com relação a essas dimensões mínimas, né, para eu estar adaptando. Posso usar, por exemplo, 7 por 8 aqui da seção transversal, também vai dar certo. Então eu posso fazer a composição que eu quiser,
preferencialmente, né, usando ali as condições que são pré-estabelecidas, que a gente tem comercialmente, né, que podem estar sendo utilizadas, que são aquelas dimensõezinhas que eu mostrei para vocês lá no comecinho. Então aqui, só uma outra disposição construtiva, né, que a gente tem que fazer, que está relacionada lá com com o índice de esbeltez que eu mostrei lá para vocês, para a gente evitar que ocorra flambagem dentro das nossas estruturas, a gente tem que respeitar essas condições aqui, onde o comprimento longitudinal, então o comprimento total da minha peça, tem que ser no máximo 40 vezes a espessura aqui do elemento que eu vou estar utilizando. Por quê? Porque senão ele vai acabar flambando, ele vai acabar deformando aqui muito facilmente. Eu não quero isso. Então, para estar respeitando essa condição, eu vou ter que fazer a verificação, né, das dimensões máximas que eu posso estar utilizando. Então, por exemplo, se eu quero uma peça de 5 centímetros de espessura, eu posso usar no máximo 20 metros aqui de comprimento, né, para essa dimensão aqui. 2 metros de comprimento, na verdade, para essa dimensão aqui. Então, eu tenho que respeitar, né, essas condiçõezinhas ali para estar adotando esses critérios. E aqui algumas considerações também. Então, para peças que estão sob efeito de tração, eu posso estar multiplicando isso por 50 e não mais por 40. Então, aqui vai caber, né, para a questão de compressão, então elementos comprimidos. E elementos com seção transversal circular, que não seja retangular aqui então, podem ser considerados como uma área retangular equivalente, ou uma área quadrada equivalente. Então, eu vou pegar lá, encontrei, para uma seção circular, encontrei 2 centímetros quadrados, 20 centímetros quadrados, desculpa. Então, encontrei 20 centímetros quadrados. Eu posso pegar um quadrado que tenha uma área semelhante a essa. Então, eu posso converter, né, um quadradinho ali com algumas dimensões que vão ser equivalentes a essa área aqui. A norma permite que a gente faça isso para estar fazendo essa verificaçãozinha aqui, que é bem importante que a gente faça, né, para evitar deformações excessivas. E daí a gente vai ter então os outros tipos de construção, né, que podem estar sendo empregadas, que são semelhantes às nossas vigas, só que eles permitem que a gente vença vãos um pouco maiores. Então, por estar trabalhando, né, com esse sistema ali de utilização de fatores de compressão e tração em diferentes elementos, então, como eu estava falando para vocês, a gente vai ter peças comprimidas, a gente vai ter peças somente tracionadas, e dessa maneira a gente consegue otimizar o nosso processo, porque a gente não vai ter nada de flexo-compressão acontecendo, não vai ter deformação tangencial, não vai ter todos esses efeitos que eu estava mostrando para vocês agora. Então a gente só tem basicamente flexão e compressão acontecendo em elementos isolados, né? Então uma peça está compressão, outra peça está a tração ali, então a gente consegue dimensionar, otimizar, né, esse dimensionamento e vencer vãos relativamente grandes, né? Então sem apoios aqui. Então a gente consegue ver, né, o tamanho dessa ponta aqui feita em madeira, nossas treliças aqui, né, que estão apoiando toda essa estrutura aqui na parte de cima. Então é um método de cálculo aí que acaba sendo bastante eficiente, né, que pode estar sendo empregado em várias coisas, por exemplo, as treliças de telhado, pode estar sendo bastante empregado em pontes, que é uma grande utilização, né, dessa estrutura, principalmente as pontes mais antigas, mas é uma metodologia bem eficiente ali que a gente pode estar empregando. E existem, por exemplo, as treliças lá, aqueles vários modelos, né, que eu mostrei para vocês, que tem suas utilizações mais variadas, vai depender de cada situação que vocês vão estar avaliando ali, que vocês podem estar considerando, né, esses efeitos. Então a gente pode ter as treliças, por exemplo, a Howe, Pratt, a Warren. Tem vários modelos aqui que a gente pode estar considerando, por exemplo, a Howe aqui de montante principal é basicamente aquela treliça, né, que a gente tem no telhado. A Pratt também pode ser empregada aqui em telhados. Então vai variar de acordo com cada condição, mas é importante, né, que a gente lembre que cada elemento ali vai estar sendo dimensionado de uma maneira e principalmente vai estar sendo dimensionado ou a compressão ou a tração de acordo com cada característica, com cada peça ali que a gente vai estar utilizando, né? A gente dimensiona eles separadinhos ali, bem bonitinho para estar podendo utilizar. Então agora, depois disso, eu vou passar uma listinha ali para vocês. Então aquela listinha que eu comentei lá no comecinho da aula, para a gente estar verificando, para que vocês consigam revisar ali bem certinho, né, o conteúdo para fazer a prova mais tranquila lá na semana que vem. Então a gente vai fazer essa listinha, né? Vai ter também exercícios ali de cálculo, exercícios teóricos para vocês treinarem, porque a prova também vai ser semelhante a isso. Ah, professor, a prova vai ser mais fácil, mais difícil?
Vai ter questões mais fáceis e mais difíceis, vai depender, né, primeiro do quanto que vocês vão estar preparados ali para a prova e tudo mais. Mas obviamente eu não vou pesar nada na prova, então não precisa ficar se preocupando. Vai ser no nível da lista. Algum exercício um pouco mais difícil, vai ter outro um pouco mais fácil também. Então vai ter essa compensação ali com relação a isso. Não sei quantas questões vai ter na prova ainda não defini ali, mas a lista vai ter entre 5 e 6 questões ali que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Então ainda não está na pasta, eu vou deixar ela disponível para vocês ali até de tarde, então para vocês irem fazendo. E daí na quinta-feira eu vou postar ali o gabarito delas para vocês. Então a resposta, né, das questões ali, eu quero que vocês me enviem lá a resolução, se for um exercício prático, por exemplo, eu quero que vocês respondam a resolução para mim e envia lá, então não adianta só copiar a resposta daí, né? Tem que fazer certinho ali pra gente. Então é isso, galera. Ficou alguma dúvida, alguma coisa com relação à aula? Eu sei que ficou um pouco corridinho, eu queria revisar um pouquinho com vocês ali também alguns detalhes, né? Mas então, fiquem à vontade, quiserem perguntar alguma coisa com relação à prova, com relação à aula. Então beleza, galera. Então estão liberados já, caso não precisem mais nada. E caso a gente não converse, mais boa prova para vocês também. Na semana que vem. Obrigada, professor.